Sejam bem-vindos ao Sesc Ipiranga, com curadoria dos escritores e professores Eduardo Sterzi e Verônica Stiger, Variações do Corpo Selvagem, Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo. É um projeto que reúne em torno de 380 fotos de autoria do antropólogo. Uma série de atividades paralelas em diferentes linguagens, teatro, música, dança, performance, cinema, e este seminário que damos início hoje. Variações do Corpo Selvagem, em torno do pensamento de Eduardo Viveiros de Castro, traz hoje e amanhã mesas compostas por antropólogos e pesquisadores de várias áreas do conhecimento, especialmente do campo artístico, com o objetivo de realizar um balanço do alcance da teoria do antropólogo no pensamento contemporâneo. Para iniciarmos os trabalhos, gostaria de chamar ao palco o diretor regional do Sesc São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda, a quem agora passo a palavra. Bom dia a todos, a todas. Prazer tê-los aqui no nosso Sesc Ipiranga, às margens do Rio Ipiranga, do escondido Rio Ipiranga, que passa em algum lugar aqui por perto, onde foi declarada, ou foi gritada a independência do Brasil há 100 e poucos anos atrás. 100 e bastante anos atrás. Bom, é um prazer enorme o Sesc poder abrigar esse debate. Nós temos oportunidade, já tivemos oportunidade da abertura dessa exposição do nosso querido Eduardo, nosso fotógrafo e antropólogo, que registra, no início da sua carreira, alguns fatos importantes da vida brasileira, tanto de uma proposta estética, cinematográfica, alternativa, bastante peculiar e com características muito especiais nos anos 60, assim como também o registro das suas observações, do seu olhar nas visitas feitas e no trabalho feito como antropólogo nas comunidades indígenas brasileiras, pelo menos em algumas delas, e isso registrado de maneira exuberante, que está aí colocado, espalhado na nossa unidade e nos arredores, inclusive no nosso Parque da Independência, também ao lado do museu. Trata-se, portanto, de uma tentativa de conhecer uma proposta, um desejo, uma visão, um olhar que tem a ver com o que ele oferece hoje para reflexão, para discussão da nossa realidade, nesse momento, nessa atual quadra da vida humana no Brasil e também fora do Brasil, nas opções feitas com relação à organização social, às relações estabelecidas, às produções, os aspectos da produção, aspectos da convivência, aspectos da vida urbana, a relação com a natureza, enfim, uma série de questões que estão hoje, novamente, de maneira bastante, digamos, pontual e de maneira bastante profunda, em discussão, em debate. Temos, de certa maneira, uma visão, quase um impasse diante de fatos reais da nossa vida, do nosso dia a dia, da organização social pela qual se optou e, enfim, por tudo aquilo que nós observamos no mundo e aqui, especialmente no nosso país, na nossa sociedade. Bom, nós do Sesc temos uma missão
muito ampla, mas uma missão que tem um ponto comum, um ponto que é, digamos, de certa maneira, que reúne, que junta tudo aquilo que é feito na instituição. Tem a ver com uma proposta de bem-estar social, de busca do melhor possível para as pessoas e para a sociedade, uma tentativa baseada em princípios de respeito, de valorização do ser humano, de busca de princípios éticos que possam, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. E isso nós o fazemos através de uma programação intensa, de uma ação bastante ampla nas nossas 36 unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma programação bastante variada e conhecida. Mas, sem dúvida nenhuma, um aspecto sempre muito mais relevante, talvez, muito mais profundo, e que alcança, talvez, um aspecto muito mais abrangente, tem a ver com a reflexão sobre tudo isso, a discussão sobre tudo isso, o debate aberto, direto, com quem? Com os atores que estão envolvidos, com os pensadores que estão envolvidos, com a academia, intelectuais, quem também não tem a ver com esse aspecto da academia e intelectuais, mas que tem a ver com as questões todas que estão envolvidas nesse dia a dia nosso. Então, a proposta do SESC é exatamente essa, aqui no SESC Ipiranga, é de promover esse debate, discutir e aprofundar nessa visão que é oferecida, de alguma forma, pelo nosso querido Eduardo Viveiro de Castro, e, de certa maneira, aprofundar um pouco mais esse debate. Verificar como o seu papel hoje, como intelectual, tem uma relevância não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, que traz, de alguma forma, uma proposta de revisão, de aprofundamento, de alguma forma, aprofundar, enfim, e analisar melhor aquilo que ocorre no dia a dia das nossas vidas e na perspectiva que nós temos para o futuro, nas opções feitas, o que nós temos pela frente. Então, trata-se, portanto, de uma proposta muito clara com relação à instituição SESC, que realiza vários debates, de várias maneiras, com determinadas pessoas, com brasileiros, estrangeiros, que convidamos exatamente para aprofundar esse debate. Nós estamos, portanto, muito abertos, querendo entender e compreender melhor e lançar esse olhar sobre a nossa realidade para que a gente possa, de alguma forma, poder colaborar sem a pretensão de estabelecer princípios e normas inatacáveis ou princípios e normas inquestionáveis para que as pessoas possam se orientar. Não se trata disso. O que nós pretendemos aqui é levantar, debater, aprofundar, e queremos, portanto, agradecer aos nossos colaboradores, a todos que estão aqui nesse momento, que vieram de várias partes, os nossos dois curadores que estão à frente desse projeto, para que a gente possa realmente realizar essa proposta. O SESC Ipiranga, portanto, de alguma forma, discute de maneira mais aprofundada esses conceitos que dizem respeito à brasilidade, né? Não apenas as questões da independência ou do grito do Ipiranga, mas, mais do que isso, o que nós pretendemos, de fato, é entender um pouco melhor a nossa sociedade e, com isso, projetar melhor o nosso futuro. Portanto, eu gostaria, em nome do SESC, desejar a todos um bom trabalho e dizer que nós esperamos, portanto, que todos possam tirar o máximo de frutos possíveis dessas discussões. Muito obrigado. Convido agora os curadores do projeto, Verônica Stiger, escritora, crítica de arte e professora de História da Arte na FAAP, autora dos livros Os Anões, Delírio de Damasco e Opsani Sviata. Convido também
Eduardo Sterzi, escritor, crítico literário e professor de teoria literária na Unicamp, autor dos livros Aleijão, Prosa e Cavalo Sopa Martelo. Bom dia. Qualquer um que tenha acompanhado a circulação das ideias nos últimos anos certamente terá percebido que o nome de Eduardo Viveiros de Castro há muito já transbordou de seu âmbito originário, a antropologia, e passou a ser decisivo para as reflexões nas mais variadas áreas, chegando até ao direito e à teoria política, embora talvez de forma mais consolidada naquilo que podemos chamar lato sensu de estética. Quando se trata de pensar as artes hoje, e não só, embora talvez sobretudo, as artes de hoje, incluindo-se aí a literatura, Viveiros de Castro tornou-se um autor incontornável. O impulso inicial para esse seminário foi de se propor uma espécie de balanço dos usos que têm sido feitos do pensamento de Viveiros de Castro na reflexão sobre as artes e sobre as imagens, uma vez que esse seminário, como todos vocês sabem, está ligado a um outro evento, que é a exposição de fotografias, que se encontra em cartaz nesse mesmo Sesc Ipiranga. No entanto, eu e a Verônica logo chegamos à conclusão de que, para compreendermos esses efeitos do pensamento de Viveiros de Castro nas reflexões mais específicas da estética, que é a nossa área própria de atuação, né, digo, minha e da Verônica, era preciso antes compreendermos como esse pensamento tem funcionado na sua esfera original de formulação, assim como na filosofia com a qual ele dialoga constantemente. Em suma, o que teremos aqui é um seminário sobre os usos e efeitos da obra de Viveiros de Castro na antropologia, na filosofia e nas reflexões sobre as artes e as imagens. Em alguma medida, um seminário que parte de uma modéstia de princípio, que é aquela de não ambicionar compreender de uma vez por todas o pensamento de Viveiros de Castro, muito menos o pensamento ameríndio, tal como repensado por Viveiros de Castro. Nós, organizadores, nos daremos por satisfeitos se esse seminário proporcionar a todos nós algo como uma entrevisão, um vislumbre inevitavelmente parcial do que é e, sobretudo, do que pode vir a ser pensar em alguns âmbitos mais ou menos específicos a partir de Viveiros de Castro, ou, como diz o título do nosso seminário, em torno do pensamento de Viveiros de Castro. Bom, que bom que vocês aceitaram o nosso convite, aqui estão para tentar também ver onde tudo isso pode dar. Passo a palavra para a Verônica. Bom dia a todos. Eu queria só, para complementar o que o Eduardo já falou, agradecer, primeiro, a todos os participantes do seminário, né, os nossos convidados, os que toparam enfrentar essa reflexão sobre o pensamento do Viveiros de Castro. Gostaríamos de agradecer ao Sesc por ter recebido a nossa proposta tanto de exposição quanto do seminário, em especial ao Sesc Ipiranga, que vem trabalhando conosco nesses meses todos, e com muito carinho nesse projeto. E, por fim, não poderíamos deixar de agradecer também a nossa produção, principalmente a Ana Helena Curti e ao Fernando Lyon, sem os quais nós não conseguiríamos levar isso tudo a cabo. Então, bom dia a todos, espero que todos gostem bastante do seminário. Neste momento, chamamos ao palco o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, nosso homenageado, professor de etnologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor honoris causa da Universidade Nanterre de Paris. Bom, vocês podem imaginar quão constrangedora está a nossa posição. Imaginar que eu possa, como é que se diz, além de agradecer a todo mundo, ao Danilo, ao Sesc, a Marina, a Carmen, a Mônica, ao Eduardo e a Verônica, né? E a produção, esse evento de hoje e o contexto mais amplo que ele se insere, que é a exposição. É difícil dizer algo mais do que agradecer, porque, enfim, não consigo encontrar palavras suficientemente solenes para me homenagear. Então, por isso que as pessoas,
pessoas convidadas aqui, portanto, têm direito de fazer comigo aquilo que como é que se diz, que se dizia antigamente nos disquetes: não dobre, mutile, nem rasgue, né? Enfim, do not fold, spindle or mutilate, né? Mas vocês têm direito. Essa é a ideia do encontro, eu suponho, é discutir minha modesta contribuição, enfim, à noosfera do planeta, e modestíssima contribuição, e cabe muito mais aos convidados exprimirem a maneira como eles veem isso que talvez possa ser chamado meu trabalho, e só me resta agradecer a presença de vocês aqui, e eu vou tentar me permanecer. Eu disse, repito aqui, já disse mais uma vez na abertura da exposição, que eu tinha pedido aos comissários da exposição, aos curadores, para me tratarem como um artista póstumo, ou seja, que eu não ia dar palpite nenhum sobre a escolha das fotos, né? E agora eu vou pedir que vocês me tratem como um homenageado mudo, né? Não surdo, porque eu estaria ouvindo direitinho e tomando nota de tudo que for dito para depois cobrar. Mas, enfim, fora isso, eu agradeço a presença de todos e deixo vocês com a próxima atração. Obrigado. Obrigado a todos. Eu os convido agora para assistirem ao poema Totem, de André Valias, escrito a partir de 222 nomes de povos indígenas. Bom dia a todos. Bem, uma imensa satisfação ser chamado novamente para trazer um pouco de poesia a esse evento, primeiramente a abertura da exposição, agora a esse seminário. E, para não ficar tão repetitivo, eu introduzi só um conteúdo novo. E começo com um texto que eu acho um dos textos tradutológicos mais interessantes do século XIX, que é um pequeno fragmento do escritor judeu-alemão Heinrich Heine, já radicado na França, falando aos franceses. Será sempre uma questão difícil de resolver, esta de saber como se deve traduzir em francês um escritor alemão. Devemos podar aqui e ali pensamentos e imagens quando não atenderem um gosto civilizado dos franceses e quando possam parecer-lhes um exagero desagradável ou mesmo ridículo? Ou devemos introduzir o alemão selvagem no belo mundo parisiense com toda a sua originalidade de além-reno, fantasticamente colorido e sobrecarregado de ornamentos tão românticos? Na minha opinião, não creio que devamos traduzir o selvagem alemão em francês domesticado. E eis que me apresento aqui em minha barbárie nativa, a exemplo dos charruas, a quem destes, no verão passado, uma acolhida tão benévola. Eu também sou um guerreiro, como foi o grande Tacuabé. Ele está morto hoje, seus restos mortais cuidadosamente preservados no Jardim das Plantas, no Museu Zoológico, esse panteão do reino animal. 20 de maio de 1834. Eu procurei traduzir um pouco da minha leitura do Viveiros num pequeno poema visual, uma espécie de dístico ideogrâmico feito na língua geral do mundo, e se chama Fairy Tale para Eduardo Viveiros de Castro. Foi a maneira que eu encontrei de representar a virada onsológica do Viveiros. E é cada vez mais importante, quando eu falo virada onsológica, não me refiro ao grande debate filosófico, antropológico, mas a todos os momentos que o Eduardo fica onça, né? E o seu verbo realmente reverbera nesse país. O Danilo já mencionou o fato dessa exposição estar ocorrendo aqui no Ipiranga, esse seminário também. O Ipiranga é sempre associado à independência, a nossa farsa independência, como falsa e farsa independência, mas todos se esquecem do significado original. Ipiranga, no fundo, é um pleonasmo, né? Seria rio, rio vermelho, e
e é um rio vermelho de sangue indígena, né? Esse país se cresceu produzindo uma série gigantescas de rios vermelhos de sangue indígena. O mais recente está se produzindo no Pará, né? Belo Monte, muito bem poderia ser traduzido como Ipirangaçu. Mas, ficando no animal totêmico do Viveiros, me chegou um tempo atrás uma frase, um termo muito curioso do poeta Décio Pinhatari, o termo poema onça. E, baseado nisso, eu fiz esse poema que junta William Blake, Paulo Leminski, Guimarães Rosa e Décio Pinhatari. A imagem não está saindo? Bem, problemas técnicos, como sempre. Bem, o poema é: onça, onça, pisa em breu, depois crava sobre o seu... É isso aí. Onça, onça, pisa em breu, depois crava sobre o seu próprio couro em fogaréu as pegadas, terra ou céu, de que Deus ela aprendeu se fazer pena e papel pro assimétrico alfabeto desse poema concreto, e não há quem consiga ler e até traduzir o linjaguar, eu, Jaguareté, Abá. Eu, Jaguareté, Abá. Eu, Jaguareté, Abá. Mas eu gostaria também de apresentar um texto que fez parte da campanha que organizamos juntos, o Viveiros, o Eduardo Sterzi, Verônica e muitos outros, chamado Índio é Nós. E esse foi um texto que eu traduzi. E é interessante que toda vez que eu vejo a cara do escritor Franz Kafka, eu penso cá com meus botões, esse cabra poderia ter nascido no Cariri. Ele tem um rosto tipicamente nordestino. E como dizia Rondinelli Medeiros, nosso amigo metafísico do sertão, corrigindo Euclides da Cunha, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aliás, um índio, desculpa. E no primeiro livro publicado, há uma pequena peça em prosa que chama-se Vontade de Virar Índio. No fundo, uma frase única, que para mim é um poema. Se a gente fosse, então, um índio em prontidão e no cavalo em disparada... Apertou, Gabriel? Aí. Se a gente fosse, então, um índio em prontidão e no cavalo em disparada, enviesado ao vento, trepidasse cada vez mais rápido sobre o solo trepidante, até soltar as esporas, pois não havia esporas, até jogar fora as rédeas, pois não havia rédeas, e mal avistasse a terra à sua frente, feito um campo capinado rente, o cavalo já sem pescoço e sem cabeça. Mas chegando finalmente ao poema Totem, Eduardo foi o primeiro leitor do poema e escreveu um belo texto de apresentação, e eu vou ler apenas um fragmento
quando todos, isto é, todos aqueles que dizemos todos como um grito de raiva e de guerra, passaram a se assinar Fulano, Guarani, Kaiowá, era como se o Brasil tivesse descoberto outro Brasil, um Brasil que sempre esteve lá, que estava e que continua lá, ou melhor, que está aqui, que é daqui. Os Mundurucus são daqui, os Chavantes são nossos parentes, os Kaiowás somos nós, os índios não são nossos índios, eles não são nossos, eles são nós. Nós somos eles, todos nós somos todos eles. Somos outros como todos. Somos deste outro país, esta terra vasta que se vai devastando, onde ainda ecoam centenas, milhares de gentílicos, etnônimos, nomes de povos, palavras estranhas, gramáticas misteriosas, sons inauditos, sílabas pedregosas, mas também ditongos doces, palavras que escondem gentes e línguas de que sequer suspeitávamos os nomes. Nomes que mal sabemos, nomes que nunca ouvimos, mas vamos descobrindo. Pode soltar, Gabriel. Sou Guarani, Kaiowá, Munduruku, Cadiuel, Arapium, Pancará, Xocó, Tapuio, Xerel, Yanomami, Azurini, Cinta Larga, Caiapó, Guaimiria, Troari, Tariana, Pataxó, Calapalo, Nambiquara, Genipapo, Canindé, Amondau, Potiguara, Calabaça, Araueté, Migueleno, Carajá, Tabajara, Bacairi, Gavião, Tupinambá, Anaseca, Namari, Denis Chavantes, Oró, Aranã, Pancararé, Palicura, Ingaricó, Macurapa, Pinaé, Matsés, Uruê, Uauau, Piratapuia, Kuntsu, Quizedje, Quiniquinau, Axaninca, Matipu, Souari, Nadeup, Terena, Puianaua, Palmari, Uaçu, Cocal, Arequena, Puruborá, Cricati, Caapó, Naucuá, Jaú, Ibaniu, Atembé, Cuicuru, Caxinauá, Naruvoto, Tremembé, Cuntanau, Aicanã, Juma, Torá, Caxixó, Siriano, Pipipã, Riqubatzá, Carapotó, Crepunca, Teie, Aruá, Cachuiana, Aricapu, Uitoto, Pancaiucá, Tapeba, Caruazu, Desana, Paracanã, Jarauara, Caiabi, Funioa, Purinã, Charrua e Sé, no Quini, Aueti, Nauacuruba, Miranha, Cantaruré, Caritiana, Marubo e Alapiti, Zoé, Parintintim, Catuquina, Guaiana, Chacriabá, Yaminauá, Umutina, Avacanoeiro, Quazá, Soenau, Enenauê, Chiquitano, Apiacá, Manchinere, Canoê, Piraã, Camaiurá, Jamamadi, Guajajara, Anambé, Tinguibotó, Iujá, Cambé, Barara, Aparai, Jiripancó, Krenak, Xerente, Ticuna, Craô, Tucano, Trumai, Patamona, Caripuna, Iscariana, Uaiuai, Catuenaiana, Baré, Menquimanoque, Trucá, Capinauá, Javaé, Carapanã, Panará, Sacurá, Biate, Cangang, Cotiria, Macuxi, Machacali, Taurepang, Aripuaná, Paresi, Iranche, Camba, Tuxá, Tapirapé, Uajuru, Meinaco, Cambiuá, Ariquém, Pancararu, Sou Guajá, Diromiti, Coiupancá, Tunaiana, Icolendou, Uajampi, Amauaca, Barazana, Cubeu, Kulinek, Peng, Ofaé, Upta, Chipaia, Suruí, Paité, Xocleng, Tupiniquim, Curuaia, Zuruaã, Galibi, Sorrom de Apa, Uaujá, Chucuru, Caxarari, Tuiuca, Tumbalalá, Boraria, Manaié, Imerimã, Aiqueuara, Cujubim, Aricozé, Arapazo, Turioara, Calancó, Pitaguari, Xanenaua, Tapaiuna, Coripaco, Quiriri, Caimbé, Cocama, Macuna, Matiscaro, Banauá, Chamacoco, Tenharim, Tupari, Crenebará, Uapixana, Oruim, Sateré, Maué, Guató, Xetá, Bororo, Aticum, Iecuana, Tirió, Canela, Mura, Borum. Obrigado.
Agradecemos ao artista André Valias. Antes de compor a primeira mesa do seminário, gostaria de informar que hoje, após o término do seminário, às 20 horas, no auditório do Sesc Ipiranga, haverá uma aula-espetáculo em torno da desconstrução do processo de criação do espetáculo Kanakawan, com a Companhia Livre, tendo participação especial da Companhia 8 Nova Dança. Todos estão convidados. Amanhã, após a conferência de encerramento às 19 horas, no quintal do Sesc Ipiranga, teremos a apresentação da performance Sagração de Urubutsim. Também às 19 horas, na convivência, haverá o lançamento do livro Metafísicas Canibais, de Eduardo Viveiros de Castro. Este seminário terá transmissão ao vivo via streaming pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube. E agora gostaria de chamar ao palco, para compor a primeira mesa do dia, aproximações ao perspectivismo, a mediadora Verônica Stiger. Também gostaria de convidar os palestrantes Patrice Maniglier, Tânia Stous Lima e Renato Stutzmann. Bom dia de novo a todos. Começamos, então, com essa primeira mesa, né, aproximações ao perspectivismo. Antes de apresentar os componentes da mesa, eu só queria deixar claro algumas regras do seminário, né, que as perguntas serão feitas todas por escrito, né? Então, ao longo da conferência, quando vocês tiverem alguma questão para fazer, vocês podem encaminhar para um das nossas, né, dos nossos auxiliares, né, aqui do palco. Bom, então vamos apresentar a composição da mesa, né? Então temos aqui hoje Patrice Maniglier, que é professor do Departamento de Filosofia da Université Paris-Ouest, né? Publicou, entre outros, o Vocabulário de Lévi-Strauss, A Vida Enigmática dos Signos, Saussure e o Nascimento do Estruturalismo, A Perspectiva do Diabo, Figurações do Espaço e da Filosofia, da Renascença ao Bebê de Rosemary, né? E com Dorques Zabunian, Foucault vai ao cinema. Em seguida falará Tânia Stoltz Lima. Tânia Stoltz Lima é professora de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, mestre e doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, além de diversos artigos, é autora de Um Peixe Olhou para Mim, O Povo Yujá e a Perspectiva. Desde 1984, desenvolve pesquisa junto ao povo Yujá do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. E, por fim, falará Renato Stutzmann, que é professor do Departamento de Antropologia e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, ambos da Universidade de São Paulo. É autor do livro O Profeta e o Principal, e organizador da coletânea Eduardo Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, já botei no plural, né? Eduardo Viveiros de Castro, Entrevistas. Publicou variados artigos e ensaios em revistas acadêmicas e não acadêmicas. Suas principais áreas de pesquisa são etnologia e história dos povos indígenas das terras baixas sul-americanas, antropologia política e antropologia e cinema. Entre 1997 e 2006, foi fundador e integrante do coletivo editorial da revista Sexta-feira. Bom, passo então a palavra a Patrice Maniglier. Obrigado. Alors, je vais parler en français, mais vous devez normalement avoir ça. Le mien ne marche pas. Alors, je ne sais pas si le vôtre marche. Peut-être il faudrait que je récite un poème. Les roses et le vécu, ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Est-ce que c'est traduit? Ça marche? Bon. Si ça ne marche pas, tu cries. Ça marche? Non. Alors comment on fait? Je commence ou... Ah, ça y est, ça marche? Bon. Non? Canal E. E. Se trata de modificar le canal. Canal E, por favor.
trop subtil. Bon, j'ai pas besoin de me traduire moi-même, donc ça ira. C'est bon, je commence ou pas? Ça ne marche pas toujours? Non, ça ne marche pas. Enfin, comme je vais le dire, de toute manière... Enfin, grâce à Saussure, on sait que le français et le portugais, c'est la même langue, en fait. Ça marche, donc ça prouve que la langue est plus puissante que la traduction. Está funcionando de vocês ou é só o meu que não está funcionando? Ah, então não é nenhum problema. D'un autre côté, je ne dis rien, donc... Pode ser. Então vamos fazer o seguinte. Começamos com a Tânia. O que foi? Então começamos com a Tânia Stoltz Lima, enquanto não resolvemos esse problema técnico. Acho que até lá estará resolvido. Oi? Então, bom dia. Eu quero agradecer o convite, que é tão honroso e tão desafiador, mas eu gostaria de dizer que, na verdade, é muito temível. E também quero parabenizar os organizadores pela iniciativa desse seminário em torno do pensamento do Eduardo, que não é só um dos antropólogos mais importantes da atualidade, como, principalmente, um dos mais interessantes. E corajoso, é preciso dizer isso, né? E incansável em seu convite para pensar coisas que não imaginaríamos. Então, como todos aqui, eu também estou curiosa para saber o que vai rolar, e, evidentemente, tensa, e, depois dos poemas, emocionada. Então, assim, o que e como falar do perspectivismo nesse evento do SESC, né? Eu fui assombrada por essa pergunta nas últimas semanas e hoje ainda não posso dizer que consegui resolvê-la satisfatoriamente. Eu suponho que todos aqui tenham suas próprias conexões com o perspectivismo e seria um atrevimento de minha parte dizer-lhes do que se trata. Falar das minhas próprias conexões seria um assunto por demais variegado e cheio de obscuridades. E eu prefiro mantê-las nessa zona de sombras para melhor garantir que o encantamento não se dissipe. Então, assim, afora o fato de que, com a dimensão que o trabalho de Eduardo deu ao perspectivismo, dele extraindo uma antropologia inteiramente nova, pelo menos eu penso isso, o meu acanhamento só tende a crescer diante da generosidade que Eduardo segue manifestando ao referir-se ao perspectivismo como nossa teoria. Parece que, de fato, nós começamos a fazer alguma coisa juntos. E eu sou muito grata a ele por ter se deixado sensibilizar com a inquietude que os Ildiá provocaram em mim. Mas entre o que nós começamos juntos e o que o perspectivo se tornou nas mãos do Eduardo, há toda uma distância que eu só posso percorrer ou preencher com o meu alumbramento.
há ainda o fato, a meu ver, inesperado e surpreendente, de uma teoria etnológica ter se propagado tão rápido e tão amplamente, ter arrastado com ela um conjunto tão variado de interesses que passam por estudos antropológicos de fenômenos urbanos, pela literatura e crítica literária, pelo teatro e outras artes, pela filosofia, pelo movimento filosófico de afroperspectividade, lista certamente que não é exaustiva. Eduardo estimulou e provocou a formação do grande agenciamento coletivo de enunciação em que consiste hoje o perspectivismo ameríndio, uma imensa rede que se estende de aldeias indígenas amazônicas ao SESC do Ipiranga ou ao Departamento de Antropologia da Universidade de Cambridge. E tudo isso, nem é preciso lembrar, em um meio de acelerada transformação de nossa sensibilidade em relação aos outros animais, em um meio também de nosso estupor em face da destruição do planeta, do genocídio contra os Guarani e Kaiowá, do genocídio contra os rios amazônicos e suas florestas. A minha intervenção vai consistir, principalmente, em examinar uma história ligada à repercussão dos discursos antropológicos, direta ou indiretamente vinculados ao perspectivismo, na região do Alto Rio Negro. Repercussão que motivou um ameríndio a tomar a palavra para afirmar, em uma dissertação de antropologia, que os animais não são humanos. Antes de entrar no assunto, eu quero lembrar que, por incrível que pareça, a Amazônia é uma região em que a pesquisa antropológica moderna, o trabalho de campo moderno, começou a ser aplicada tardiamente, nos anos 60, e um amazonista britânico, Peter Rivière, já se referiu a essa década como a aurora da antropologia amazonista. E Júlio César Melatti observou uma vez para mim e meus colegas Marco Antônio Gonçalves e Els Lagru que Eduardo fazia parte da primeira geração de antropólogos brasileiros a produzir conhecimento etnográfico com base no aprendizado da língua indígena. No Museu Nacional dos anos 1980, enquanto Eduardo fazia trabalho de campo entre os Araueté, eu fazia as disciplinas de mestrado, e o que eu experimentava era que grande parte do que se dizia e pensava se resumia a uma reverência a Louis Dumont, ao todo, à oposição hierárquica. Uma outra grande parte do que se dizia e pensava tinha pacto com Bourdieu. Eu não sei como é aqui em São Paulo, mas a antropologia carioca já foi dominada pela França. Mesmo tendo sido a monografia de Dumont sobre o sistema de castas na Índia uma das etnografias mais admiráveis que eu li na pós-graduação, o seu discurso teórico me soava excessivamente autoritário. Porque, se você estudasse uma sociedade dita tradicional e ela não se explicasse por meio da oposição hierárquica, você estava errado. E até podia ter uma mentalidade de doente, ou uma mentalidade meio doente. Era realmente forte, em meu tempo de estudante, a ideia de que pensar era decalcar as relações de subordinação. A operacionalização analítica da superioridade de uns sobre outros era uma imposição tão cruel que, em face daqueles aspectos da vida em que as mulheres tinham precedência, se podia argumentar, de um modo cínico, me parecia, que era isso mesmo, e era assim porque, justamente, essa esfera da vida em que as mulheres são preeminentes é menos importante para o todo. Foi enquanto Eduardo escrevia sua tese sobre os Araueté que se deu o nosso encontro antropológico. Sem antipatizar como eu com o conceito de Dumont e manejá-lo de modo engenhoso para construir um dos polos de sua análise
cujo outro polo era regido pelo conceito deleuziano de devir, a tese de Eduardo, que ele tinha a bondade de me dar para ler durante os meses da redação final, tinha suas delícias. Eu cito 2 fragmentos de memória. Sociedades contra Durkheim. O todo é menos que a soma das partes. Irreverência, talvez, mas também, na minha opinião, um acontecimento na antropologia aqui praticada. A tese era uma busca muito aplicada do todo, da parte do todo, mas, ao achar o todo, quase que isso não tinha mais importância. Ou melhor, a questão do todo, ao menos em uma de suas linhas, já não se configurava em molde de um Monsiano, ou não se configurava necessariamente neste modo. A monografia Araueté permitia estabelecer a relação ao inimigo como, digamos, a parte do todo, aquilo que integrava a vida araueté e de outros povos tupi-guarani. Mas essa relação era uma extroversão, se assim posso dizer. Era a abertura para o fora, a abertura para o outro, para tomar de empréstimo a expressão que Lévi-Strauss consagrou em História de Lince, publicada 500 anos depois da conquista da América. Acho que é possível dizer que desde a sua aurora, a antropologia amazonista achava-se internacionalizada. Em meados dos anos 80, estávamos todos ainda ocupados com o enriquecimento do corpus etnográfico amazônico e com a procura de um idioma analítico próprio, mais afinado com as preocupações e estilos de socialidade ameríndios. E tínhamos em nosso horizonte, desde o final dos anos 70, uma proposição de que Eduardo participara, que afirmava a centralidade da corporalidade e da pessoa. Eduardo investiu, após a monografia Araueté, no parentesco amazônico e formulou, a partir disso, o conceito de afinidade potencial, que era como um desdobramento de seu insight a respeito da relação ao inimigo como a questão amazônica central. Tratava-se de uma afinidade desatrelada do casamento e do parentesco, uma espécie de cunhadagem generalizada, virtual, entendida, ao menos por mim e em uma de suas linhas, como uma espécie de princípio de totalização hierárquica das sociedades amazônicas e que, em outra de suas linhas, tinha a ver com uma metafísica da predação. Enquanto isso, eu fazia trabalho de campo entre os Iujá, e depois escrevia tese, quando me pareceu premente criar um território existencial nas adjacências do que meus colegas e meu supervisor faziam. Um conceito Iujá de ponto de vista que eu suspeitava irredutível ao conceito antropológico corrente, servia de baliza para esse meu territóriozinho. Creio ter tido entre os Iujá 2 percepções que me fizeram fraquejar antes de qualquer outra coisa. A primeira era que, se os Iujá me pareciam falar em uma variedade de pontos de vista, como os meus antropólogos prediletos, os relativistas, os pontos de vista em questão eram conceitos radicalmente distintos, e meu próprio relativismo me servia de prova disso. Gerávamos, eu acreditava, nós mesmos, um resíduo que imediatamente tomávamos como uma referência primeira, ou seja, o relativismo antropológico tinha como operador crítico uma função natureza, que me parecia atuar como um aparelho de conversão do ponto de vista em significado ou representação. Intuitivamente, então, eu percebi a comparabilidade de uma doutrina antropológica e uma doutrina ameríndia, cuja descrição, pela primeira, equivaleria a um esmagamento radical, pois eu pressentia uma disparidade recíproca entre a função natureza fundadora do relativismo e a função ponto de vista de outrem do material Iujá. Entre os Iujá, a diferença de perspectiva não era só um modo de separar, era também um modo de vincular, era um meio de criação de um certo regime de relacionalidade.
e o meio para a criação de uma responsabilidade para as pessoas Iujá de afirmação do ponto de vista humano, isto é, de afirmação das distâncias relativas dos animais e dos espíritos dos mortos, para assim se inibir a captura de uma pessoa Iujá por um outro ponto de vista que implicava a transformação da pessoa Iujá em um animal ou um espírito. O regime Iujá de variação dos pontos de vista me pareceu, assim, um relativismo selvagem, no sentido de Pierre Clastres, um relativismo que conjurava a natureza, essa função de mundo unificado e unificador, uma natureza que eu entendia, portanto, como uma forma-estado do regime sociocósmico. A segunda percepção que me fez fraquejar foi que a lógica das relações, ou a abordagem epistemológica com a qual Lévi-Strauss destruiu o postulado da mentalidade primitiva, não me oferecia um método de análise. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que... Parece que caiu. Então, como eu dizia, a outra percepção que me fez fraquejar foi que a lógica das relações, ou a abordagem semiológica com a qual Lévi-Strauss desmontou o postulado da mentalidade primitiva, não me oferecia um método de análise sem esmagar drasticamente também as descrições Iujá a respeito dos outros pontos de vista, a respeito dos outros mundos. Em suma, a lógica simbólica obrigava a descartar o conceito indígena de ponto de vista. Ela não tinha o que fazer com ele. Ainda que hoje me pareça que Lévi-Strauss, ao desmontar a divisória entre o sensível e o inteligível, nos abriu uma pista paralela à dos caçadores ameríndios em suas descrições e interações com os animais como seres sencientes e inteligentes. Acho que foram basicamente essas hesitações o que levei para o encontro com Eduardo quando passamos a discutir a proposição do perspectivismo. Não pretendo oferecer uma síntese do perspectivismo, mas quero frisar alguns pontos. O perspectivismo nunca entendeu que as noções indígenas, que habitualmente são traduzidas pelo termo alma, fossem um princípio de humanidade, nem de humanização de não-humanos. Nunca afirmou que os ameríndios não diferenciavam animais humanos de animais ou humanos de não-humanos. Nunca confiou na ideia de identificação imaginária, nunca pediu ao conceito de agência que iluminasse o que se pretendia fazer, nunca professou qualquer dualidade ontológica entre corpo e alma, entre corporalidade e subjetividade, e tampouco afirmou a universalidade do senso comum. Nunca nos sentimos autorizados pelos ameríndios ou por nós mesmos a projetar o bom senso indígena fora ou antes de seu pensamento. Estou lançando mão dessas negativas porque tenho uma impressão, mas posso estar enganada, de que o perspectivismo, em certos ambientes, pareceria solicitado a corresponder a uma expectativa de que os ameríndios realizariam aquilo que, entre nós, algumas pessoas se contentariam em imaginar. O perspectivismo não é um humanismo nem uma psicologia. A humanidade de que ele fala é molecular e não molar, ou cidadã. É intensiva e não extensiva. A pessoa, a personitude, não é uma figura da psicologia humana. E o sujeito não é um ente originário, habitante de um mundo originário, mas um efeito da ocupação do ponto de vista. O perspectivismo teria antes a ver com um certo vitalismo, no sentido de uma recusa em separar as capacidades sensório-motoras e o pensamento, ou o que tomamos por intelecto. A perspectiva ameríndia, ou perspectivismo transespecífico, mas isso vale também para categorias de espíritos, pertence a um regime de relacionalidade em que ela responde por uma diferença crucial entre a relação a si e a relação a outrem, crucial por fazer fugir o princípio de identidade, por impedir que o ser coincida consigo mesmo, como se exprimiu Eduardo.
Então, eu acabo aqui a minha introdução. Todos nos lembramos que a primeira sentença de uma das epígrafes do artigo Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio diz que o ser humano se vê a si mesmo como tal. Essa mesma sentença ressurge muitas páginas depois, precedida por esse comentário, como diz a enganadora tautologia em epígrafe. Meu interesse por esse comentário foi renovado pela variante que aparece em Metafísicas Canibais, que vai ser lançado amanhã, né? Onde lemos, entre travessões, esta tautologia é como o grau zero do perspectivismo, né? Eu dei esse título à minha intervenção, o grau zero do perspectivismo, porque eu quero tomar a deixa para sugerir que, no perspectivismo, entendido como uma pragmática ou um regime semiótico, os juízos tautológicos podem se apresentar como atos de fala. O que aconteceria se uma pessoa, dentre os povos estudados, se insurgisse, abandonando, como diz Eduardo, a posição de paciente teórico para ocupar a de agente, né? Como seria uma crítica ameríndia à afirmação antropológica de que os ameríndios afirmam a humanidade dos animais? Pretendo fazer alguns comentários sobre o notável argumento desenvolvido em uma dissertação de antropologia defendida em 2013, em Manaus, por um homem de um povo tucano, João Paulo Lima Barreto, de uma comunidade do Rio Tiquié, na região do Alto Rio Negro, e que buscou demonstrar como e por qual razão os peixes são peixes, segundo o pensamento tucano. Sua dissertação se chama Uai Maçã, Peixes e Humanos, um ensaio de antropologia indígena, foi defendida no PPGás da UFAM. Eu vou narrar brevemente como tomei conhecimento do trabalho de João Paulo. Eu estive em São Paulo e em Brasília pouco tempo depois de transcorrida a defesa, e em ambas as cidades ouvi rumores a respeito das críticas de João Paulo a célebres antropólogos cujos nomes não preciso citar, mas, evidentemente, havia o de Eduardo Viveiros de Castro. Posso ter me enganado, mas senti um certo frisson, se assim posso dizer, como se a intervenção de um antropólogo ameríndio fosse uma pedra no caminho e as pessoas estivessem ansiosas por nossa reação. Estive alguns meses depois em Manaus, onde meu colega Gilton Mendes, o orientador, teve a generosidade de me fazer um relato envolvente sobre a trajetória, a inquietude intelectual e a inteligência de seu orientando, quem, ao ser apresentado a 2 estudantes de biologia, descreveu-lhes assim a sua pesquisa. Em poucas palavras, quero mostrar que os peixes não são humanos. A trajetória de João Paulo mereceria alguma lembrança. Ele foi retirado da família pelos salesianos na infância para um internato. Fez um curso técnico de mineração em Manaus em regime semi-interno. Foi garimpeiro, professor do internato dos salesianos, seminarista por 6 anos, fez graduação em filosofia, interrompeu uma graduação em direito, foi professor da rede municipal, trabalhou em organizações indígenas, sofreu, junto com a família, uma forte humilhação em um hospital de Manaus, tendo sido essa humilhação que o fez interessar-se pela antropologia. Entrou no mestrado pelo sistema de política de afirmação, como ele prefere dizer, com um projeto de pesquisa de antropologia da ciência para estudar o laboratório de ictiologia do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Fez o trabalho de campo nesse laboratório e, embora tenha dedicado um capítulo da dissertação ao relato de sua pesquisa no laboratório científico, a verdadeira etnografia desse laboratório foi feita oralmente para o seu pai, como pano de fundo de sua pesquisa sobre o conhecimento indígena, porque a antropologia o fez virar índio, como ele disse. Eu vou citar um trecho da dissertação de um depoimento dele. Após convencer meu pai sobre meu interesse como pesquisador, a etnografia que fiz no INPA serviu para animar nossas longas conversas.
Conversando na nossa própria língua, todas as manhãs, eu partilhava sobre a vida no laboratório, mostrava a ele fotos e fazia algum comentário. Ao ouvir e ver as fotos, meu pai reagia, contando mitos e lançava a mão do BACC, o benzimento. Isso rendia longas horas de conversas durante o café da manhã. Uma das atitudes dele que me chamou bastante atenção durante as nossas conversas foi que meu pai, sempre antes de falar dos mitos e dos benzimentos, me pedia licença para fumar um cigarro e, depois, bastante concentrado, contava mitos. Em sua dissertação, João Paulo é bastante direto em sua recusa de descrições antropológicas que estão em curso e que propõem que os peixes, como os outros animais, tenham uma condição humana, um status humano. Ele frisa as expressões condição humana e status social, uma existência social idêntica à nossa, um ponto de vista humano, que os animais supõem que os índios suponham que as relações dos humanos para com os peixes sejam como relações entre sujeitos. Em suma, eu cito um trechinho dele. O conceito de animismo, para o pensamento tucano, é um modelo de interpretação que não parece ter muito rendimento ou fazer qualquer sentido. Fecho as aspas. Teria sido absolutamente fora de propósito invocar rancor, rivalidade, incompreensão, bem como transigir, lançando mão de aparelhos conceituais de poder, tais como tipo ideal ou modelo estrutural, para justificar as afirmações antropológicas. Talvez a reação de termos todos ficado excitados em São Paulo, ou em Brasília, ou em Manaus, fosse a apreensão pré-consciente de que um estudante de antropologia ameríndio neutralizava ou mesmo desarmava nossos poderes de polícia epistemológica. Salvo engano, o que está posto é sem precedentes na antropologia amazônica. Os discursos antropológicos dos idiomas analíticos do animismo e do perspectivismo como um assunto de interesse entre os próprios ameríndios, que pessoas indígenas possam questionar nossos modos de articular as questões indígenas, coloca-nos uma prova de fogo, e isso é interessante. Seria o momento de acionar o velho double bind? Era assim que eu achava que os meus colegas queriam nos testar, né? Ou seja, se é como um ameríndio que você fala, você pode bem ter razão, mas o que você diz tem pouca importância. Se é como um antropólogo que você fala, aí podemos discutir, até que você entenda o que eu quis dizer, né? Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O perspectivismo se anularia a si mesmo se exigisse a escolha entre falar como um ameríndio ou falar como um antropólogo. João Paulo já declarou que não desejaria ser um antropólogo qualquer. Não quer ser como todo mundo, isto é, como nós. Eu cito, há uma responsabilidade para nós indígenas de fazer diferença mesmo. Ele afirmou numa entrevista na revista de antropologia da USP. Né? Ele não deseja que o seu ser tucano se torne acessório ao seu ser antropólogo. Então, eu vou tentar articular como a intervenção de João Paulo me afeta e o que ela me faz pensar. E isso, de algum modo, consiste em reconstituir o seu questionamento, a fim de sugerir que sua preocupação se volta principalmente para uma inflação dos discursos animistas no Alto Rio Negro. João Paulo enfatizou que, enquanto estudante de antropologia, estava assumindo como inquestionável a ideia de que peixe é gente. Peixe possui o status de pessoa, de humanidade. A antropologia não é, entretanto, a única fonte de suas preocupações, pois qualquer pessoa tucano a quem indagássemos se peixe é gente nos responderia, segundo João Paulo, afirmativamente. Os professores e estudantes das escolas indígenas, as lideranças e os escritores indígenas
também seriam responsáveis, segundo João Paulo, por essa extraordinária difusão da ideia de humanidade do peixe, ao ponto de isso ter se tornado, eu cito, senso comum, verdade estabelecida, contra a qual é preciso avançar, tal como proposto por Bachelard, citado pelo próprio João Paulo, né? Mas não tenhamos a expectativa de que a epistemologia científica e, com ela, o relativismo epistemológico prevalecerá sobre a ontologia xamânica ou a multiplicidade perspectiva. A dissertação de João Paulo, assim, explicita um caráter inflacionário dos discursos animistas. Essa metáfora que empreguei talvez seja uma suposição algo alienígena, e o seu questionamento talvez se deva menos a alguma possível desvalorização das falas xamânicas acarretada por essa descodificação dos fluxos xamânicos ou das potências ontológicas que vem sendo precipitada pelas escolas indígenas e departamentos de antropologia que, arrisco-me a supor, um não improvável desastre cósmico que poderia advir desse desatrelamento da palavra dos pensadores xamãs rio-negrinos, palavra cuja natureza foi admiravelmente definida pelo João Paulo assim: a palavra vale muito, ela tem uma lógica, é como um documento que se assemelha a um contrato. Então, em sentenças como os peixes não são humanos ou os peixes são humanos, o que está em questão o que está em questão seria unicamente quem tem o poder de enunciá-las? Trata-se de um problema de política discursiva, simplesmente, ou de uma controvérsia ontológica, uma cosmopolítica? A demonstração de João Paulo, em meio a uma rica etnografia, estabelece que os peixes não são humanos, mas comida de humanos, por não serem eles os uai-maçã. Uai-maçã é um nome composto pelos termos para peixe e gente. Peixe, uai, maçã, gente. Então, o argumento dele é que os uai-maçã são uma humanidade antiga e invisível aos não-xamãs ou fora do sonho. São seres de natureza múltipla, antropomorfos, com poderes de se transformar em peixes, pedras, plantas, animais e exprimirem-se por meio de sons musicais e sinais luminosos. Mereceriam ser compreendidos, eu cito, como a própria criatividade, pois o que responde por sua existência é o próprio, eu cito, é o próprio devir, isto é, a continuidade da vida após a morte, sendo o uai-maçã, assim, a origem e o destino dos humanos, seu início e seu fim. Então, o juízo ontológico que recusa aos peixes sua participação nos uai-maçã está fundado em uma enfática independência entre dois gêneros de linguagem ritual para os quais a mitologia serve de alicerce. Uma coisa, argumenta João Paulo, é a arte verbal que efetua a asepsia ou imunização dos peixes, das outras carnes e demais alimentos, e que, longe de operar como um modo de comunicação, age como um antibiótico, entre aspas dele mesmo, para prevenir ou anular certos efeitos sobre os humanos. E outra coisa bem distinta é a arte da comunicação, interação e negociação com os uai-maçã. Interessantemente, e digo interessantemente por sua flagrante variação com outros regimes perspectivistas amazônicos, né, é ocupado por esta potência ontológica, os uai-maçã, e não pelos humanos, o ponto de vista desde o qual os peixes são peixes, os humanos são humanos, as antas são antas e assim por diante. João Paulo nos traz, assim, uma defesa apaixonada da diferença entre os peixes e os humanos atuais,
que é, ao mesmo tempo, uma defesa apaixonada da singularidade do Zuai-Maçã como humanidade múltipla originária, como se pretendesse, antes de tudo, restituir ao seu curso próprio um pensamento que nós, antropólogos, com nossas inferências, para não dizer nossa pulsão silogística de tudo querer reconduzir ao ser, nos sentimos com o poder de inverter. Comecei, então, indagando o que aconteceria se um ameríndio ocupasse a posição de agente teórico, posição na qual, entretanto, sempre esteve, e quero terminá-la dizendo que a antropologia se tornaria um aspecto de uma ação que exerce uma vigilância sobre as conexões dos humanos com os outros habitantes do mundo, uma ação no mundo que João Paulo pretende manter ou afirmar como perspectiva humana, ou, melhor dizendo, o Ai-Maçã. Parece-me, pois, que a contribuição antropológica dele pretende garantir uma continuidade epistemológica com as práticas de conhecimento ameríndias, né? Tem uma coisa muito incrível que ele diz, né? Quando pergunto ao meu pai se peixe é gente, a resposta não é dada na forma do sim ou do não. Antes, ele para, pensa e recorre às narrativas da origem do mundo e aos enunciados da prática de benzimentos. É nesse contexto, então, que eu identifico a resposta à minha pergunta. O questionamento de João Paulo traz à nossa imaginação as controvérsias do século XVI concernentes à humanidade dos ameríndios e à corporeidade múltipla dos europeus, controvérsias que foram articuladas uma a outra por Lévi-Strauss na formulação do paradoxo do relativismo cultural e que foram retomadas por Eduardo na proposição do perspectivismo e, mais tarde, rebatizadas por ele com o primoroso nome Parábola Antilhana de Lévi-Strauss, a qual, aliás, foi levada recentemente por Latour para o coração do debate contemporâneo sobre cosmopolítica. Todos lembramos que essa parábola do Eduardo... Desculpem, a parábola é Antilhana do Lévi-Strauss. Não quero rebatizar. Todos lembramos que, dessa parábola, Eduardo extraiu o princípio, por assim dizer, e talvez com perdão da palavra, segundo o qual o outro do outro é sempre outro. Não custa lembrar que o importante desdobramento disso é que o outro do outro não é o eu. Ele já assinalou que essa parábola foi para ele sua pequena epifania. Eu gostaria de terminar lembrando que, dessa segunda investida de Eduardo sobre essa questão, derivou uma enorme guinada no perspectivismo e, sem dúvida, na história da nossa disciplina, uma vez que dela emerge uma outra imagem da antropologia. O gesto crucial foi situar a relação de conhecimento na antropologia, quer dizer, a própria relação entre o antropólogo e o nativo, nos mapas ameríndios das relações entre as espécies, isto é, situar-nos no lugar que sempre ocupamos nos mundos indígenas. Fazer de nós outros e nós outras, portanto, uma posição no perspectivismo transespecífico e direcionar nossos esforços de conhecimento menos para um ideal de diálogo do que para um controle da equivocidade. É por isso, creio, que se impôs essa radicalização do projeto antropológico de descolonização permanente do pensamento. Então, à guisa de homenagem ao Eduardo, eu trouxe para a gente ouvir juntos uma das engrenagens do agenciamento maquínico da caça entre os Auá-Guajá. Trata-se da arte vocal de um caçador, trata-se de um devir animal. Eu quero agradecer ao Irá Garcia a permissão para usar o áudio e quero dizer que a conclusão que tirei de sua emocionante, a do Irá Garcia, emocionante descrição da caça de guaribas entre os Auá, é que, se os caçadores são vistos como inimigos, isto é, como madeireiros,
pelos guariba, é porque um caçador vira guariba e fala sua língua e canta sua canção. Eu vou pedir para o rapaz botar o meu pequeno áudio e vou lembrar o seguinte, que o Irá fez a gravação em solo, o caçador estava no alto de uma árvore a 15 ou 20 metros de distância. Essa árvore era próxima a uma árvore onde havia uma família de guaribas. Outros caçadores ao ar estavam em outras árvores. E o objetivo dessa arte vocal é enxotar os guaribas para que eles possam ser mortos enquanto eles estão se dirigindo a outras árvores. Essa gravação tem 6 minutos, mas, até os guaribas serem enxotados, isso demorou várias horas. Então, se o rapaz puder botar, pode ser 2 minutos, 3 minutos. 2, porque a gente já está passando. Tá bom. Obrigada. Eu vou fazer uma pequena intervenção. É difícil ouvir. É um único caçador e os guariba intervêm em alguns momentos. Obrigada, Tânia. Antes de passar a palavra para o Renato Stutzmann, aqui nessa mesa nós invertemos aquele dito de que os últimos serão os primeiros, mas virou o contrário, os primeiros serão os últimos, né, em função desse probleminha técnico. E só para antes de passar a palavra para o Renato, eu queria só lembrar a vocês que nesse caderninho que todos, imagino, tenham, né, tem essa parte aqui que é justamente para as perguntas, né, para encaminhar as perguntas, que dá para destacar. Né? Então, passo a palavra para o Renato. Bom, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente ao convite da Verônica, do Eduardo. E, bom, dizer, para mim é uma honra poder estar aqui na homenagem do Eduardo Viveiros, que é uma pessoa fundamental em toda a minha formação como antropólogo, mas também como pessoa. E também é uma honra estar com Tânia e com Patrícia, que são pessoas com quem eu tenho aprendido muito, Patrícia mais recentemente, e a Tânia já há muito tempo. Então, bom, então eu vou dar na verdade, uma ínfima contribuição para a discussão dessa mesa sobre o perspectivismo. Bom, eu vou pedir licença para ler um texto, para não me perder demais no horário.
Bom, então, eu gostaria, nessa fala, de discutir a política do conceito. Bom, só para dizer o título dessa apresentação é Perspectivismo contra o Estado ou a política do conceito. Bom, então eu queria, nessa fala, discutir a política do conceito de perspectivismo ameríndio, como ele foi batizado por Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima. Como escreveu Viveiros de Castro em Metafísicas Canibais, perspectivismo é, de certo, um conceito antropológico, mas apenas na medida que advém de uma sinergia relacional com o conceito do nativo. Tratar concepções nativas como conceitos é estabelecer a paridade epistemológica e, portanto, política entre sujeito e objeto do conhecimento. Reconhecer no perspectivismo ameríndio uma ontologia multinaturalista e também um pluralismo ontológico que contrasta com a ontologia mononaturalista moderna é tomar como válida a descrição que os ameríndios fazem do mundo e dos existentes que o povoam. Eis porque essa virada ontológica compreende em si também um ato político, como insistem o próprio Viveiros de Castro, Holbrooke e Pedersen no manifesto publicado no ano passado. Poderíamos, de certo, afirmar que essa epistemologia política retira sua força da maneira pela qual os ameríndios politizam o cosmos e, assim, definem a sua própria política. Essa apresentação consiste, pois, em dois movimentos que se quer relacionar. O primeiro busca discutir a afirmação de Viveiros de Castro, fazendo explícita a referência a Pierre Clastres, de que o perspectivismo é a cosmologia contra o Estado. O que está em questão é a relação que se revela mais propriamente na análise do xamanismo e do profetismo. O segundo movimento pretende discutir a conexão entre o problema do perspectivismo ameríndio e o problema do chamado antropoceno, que emerge do aquecimento global e da crise da modernidade. Ambos os problemas podem se dizer de natureza cosmopolítica, isso é, ambos exigem que uma nova política seja posta em pauta, dessa vez não mais submetida pela oposição moderna entre mononaturalismo e multiculturalismo. Em 69, Clastres promovia uma revolução copernicana na antropologia política, tirando a noção de poder coercitivo da definição geral do político e fazendo da recusa desse poder o fundamento das políticas indígenas. Nos tempos atuais, autores como Bruno Latour e Isabelle Stanger têm causado outra reviravolta, que é de trazer a política para a ecologia, politizando a natureza em vez de naturalizar a política. E, nesse sentido, não antropocêntrico e não transcendente da política, ameríndios e modernos, ou ex-modernos, podem se encontrar arriscando conexões. Bom, então eu começo pelo primeiro movimento, que é a cosmologia contra o Estado. Bom, o perspectivismo é, enfim, a cosmologia contra o Estado. Assim escreve Viveiros de Castro no final do pós-fácil Arqueologia da Violência, de Pierre Clastres. O perspectivismo é resumido por ele da seguinte maneira, e eu cito: todos os habitantes do cosmos são gente em seu próprio departamento, ocupantes potenciais da posição deítica da primeira pessoa ao sujeito do discurso cosmológico. Fecha a citação. Tudo o que há no cosmos pode ser humano. Não há um terceiro transcendente, um ponto de vista de Sírius, que assegure a um grupo ou espécie a posição de sujeito. Ao mesmo tempo em que nenhuma totalização é possível, tudo se torna perigoso. A posição de sujeito pode ser perdida por uma simples troca de olhares. A essa recusa cosmológica de um ponto de vista privilegiado e totalizante, a essa distribuição e dissolução da subjetividade no cosmos, Viveiros de Castro associa a ideia de sociedade contra o Estado de Clastres, sociedade que repudia a unificação. A ideia de um ponto de vista total monárquico torna-se assim tão improvável quanto a de um chefe com poder, capaz de sujeitar o seu grupo. Ao enunciar essa cosmologia contra o Estado, Viveiros de Castro aproxima-se da leitura que Deleuze e Guattari fazem da obra de Clastres em Mil Platôs. Em vez de focar no problema da instituição da sociedade e da chefia sem poder,
tal o que teriam feito autores que ele identifica a uma leitura mais fenomenológica, como Lefort, Richir e Abansur, Viveiros de Castro privilegia a ideia da sociedade primitiva como sociedade para a guerra, sociedade que gera a multiplicação do múltiplo e, com isso, a inibição das relações de poder, condensadas na figura do Estado. Recupera, assim, a ideia deleuze-guattariana, inspirada em Clastres, da máquina de guerra, essa que se opõe radicalmente ao aparelho do Estado, mas que também pode ser capturada por ele. Tanto o perspectivismo quanto a metafísica da predação que povoam a Amazônia seriam variações sobre essa máquina de guerra, que recusa toda forma de unificação cosmológica e política. Se a guerra separa pessoas e os coletivos, o perspectivismo seria a arte de separar as perspectivas. Cabe aqui uma breve nota sobre a leitura que Deleuze e Guattari fazem de Clastres. Trata-se, para eles, de dissubstancializar a sociedade contra o Estado. Em vez de sociedade, trata-se de pensar em funcionamentos, mecanismos, máquinas. Em vez de um mal encontro irreversível, fazendo de sociedades contra o Estado, sociedades com o Estado, trata-se de pensar também a coexistência desses mecanismos no interior de uma mesma sociedade. Se o Estado é um virtual real entre os povos ameríndios, isso é, se ele age mesmo em sua ausência, o mesmo poderia ser dito para o contra-Estado nas sociedades modernas. Em vez de pensar em tipos de sociedades, trata-se de desenhar mapas de forças, cada qual com seus agenciamentos predominantes. E essas forças, vetores, não se restringem à sociologia, povoam também o pensamento, a epistemologia e o estudo das imagens do pensamento. É nesse sentido que Deleuze e Guattari falam em uma ciência nômade, baseada em problemas, em oposição a uma ciência régia, baseada em teoremas, num pensamento fundado no modelo ilemórfico, em que a forma domina a matéria, em oposição a um outro pensamento, que recusa essa hierarquia, guiando-se pela relação entre material e força. Deleuze e Guattari aproximam, assim, a tese sociológica de Clastres, a tese ontológica de Simondon, politizando a ontologia e todo o pensamento. O problema que eles elegem, na esteira do problema clastriano da sociedade contra o Estado, é o de como traçar uma máquina de guerra do pensamento, como pensar livre do modelo ilemórfico que assombra o pensamento ocidental desde os seus primórdios. A passagem da sociologia para a ontologia pode ser encontrada de maneira breve em Clastres, sobretudo em seus textos sobre o xamanismo e o profetismo dos Guarani-Mbiá. Clastres reencontra o contra-um no discurso de um profeta caraí guarani, discurso metafísico pautado na mitologia. Enigmaticamente, esse profeta, Soria, profere que o mal é o um e o bem é o dois. Clastres contrasta esse discurso com o discurso de filósofos gregos que buscam o acesso ao ser, ao um, como único modo de conhecimento. Já os Guarani não temem o princípio da não contradição quando afirmam ser possível ser humanos e divinos, alocando o bem na figura da dualidade. Para além do bem e do mal, o que os Guarani parecem realmente dizer, e agora me pauto na leitura de algumas etnografias recentes sobre esse povo, é que o indesejável é a perda da conexão entre o mundo humano e o mundo divino, conexão operada com destreza pelos xamãs e profetas, que são comutadores de perspectivas. Como escreveu recentemente Tânia, aqui ao meu lado, em um artigo em homenagem a Clastres, se o pensamento indo-europeu cultivou tríades hierárquicas, tais aquelas que separam Deus dos humanos e dos animais, introduzindo uma diferença piramidal, na qual a ponta contém o ponto de vista do todo, o pensamento guarani ameríndio, em geral, operaria mais comumente por meio de tríades abertas, que dissolvem dualismos duros, por exemplo, entre humanos e não humanos, e nos quais o ponto de vista não pode jamais ser propriedade de ninguém. O perspectivismo ameríndio seria, para permanecer nos termos de Deleuze e Guattari, em sua releitura de Clastres, uma máquina de guerra do pensamento, um mecanismo de conjuração e antecipação do pensamento. Não cabe, por ora, separar a máquina de guerra nômade dos mecanismos de conjuração primitivos, já que essa distinção é heurística e não empírica. O que se conjura é a totalização.
não permitir que o ponto de vista seja capturado por um só sujeito ou grupo de sujeitos, e assim manter as perspectivas pulverizadas, multiplicar o múltiplo. Como escreve Viveiros de Castro, e eu cito novamente, o perspectivo amazônico não é interpretável nem como uma escala de perspectivas em relação à inclusão progressiva, conforme uma cadeia de dignidade ontológica, nem muito menos como projetando algum ponto de vista do todo. Fecho a citação. Como multiplicador do múltiplo, o xamanismo, arte de passagem entre perspectivas, seria, segundo Viveiros de Castro, um correlato da guerra ameríndia. Assim como a guerra poderia ser vista como um mecanismo contra o Estado. Nesse ponto, reside mais uma contribuição importante de Viveiros de Castro para o tema, entre outros, a relação entre religião e política, discutido por Pierre e Hélène Classe. Diferente de Marcel Gauchet, outro leitor de Classe, trata-se de pensar trata-se de pensar uma religião imanente contra o Estado. Se Viveiros de Castro aproxima o xamanismo amazônico da operação do sacrifício, é sobretudo para distingui-lo da operação do totemismo. Isso porque o xamã amazônico se afasta da figura clássica do sacrificador, o sacerdote que se faz intermediário entre a divindade e a sua comunidade. O xamã amazônico realiza um sacrifício de si, experimenta um devir divindade ou devir animal, que prescinde de uma divindade transcendente ou de um coletivo fortemente constituído. A oposição entre xamã, endopraxis, e sacerdote, exopraxis, envia para o dualismo xamanismo horizontal e vertical que Stephen Hugh Jones, outro antropólogo, encontra entre povos tucano e bororo. No entanto, a forma sacerdotal seria residual na Amazônia, uma vez que a exopraxis bloquearia, nas palavras de Eduardo, a constituição de unidades com metafísica acabada. Isso é, o estabelecimento de uma hierarquia de pontos de vista. Bom, em vez de horizontal ou vertical, Viveiros de Castro pensa o xamanismo amazônico, de base exoprática, como transversal, isso é, como capaz de ser atravessado por diferentes vetores, de horizontalização ou verticalização. De um lado, um resfriamento político, dado pela subsunção do xamanismo ao poder social. Aqui, mortos humanos passam a ser vistos mais como humanos do que como mortos, o que se distancia do quadro mais comum na Amazônia de separação entre vivos e mortos, esses mais próximos do mundo animal. Nesse sentido, a ideia de ancestralidade viria acompanhada da cristalização de uma interioridade social e da hierarquia sociopolítica. A segunda trajetória seria a do profetismo, compreendido como um aquecimento histórico do xamanismo, que, por sua vez, seria referido como profetismo de baixa intensidade. Pois se o xamanismo é uma mediação controlada e, muitas vezes, individualizada, o profetismo pauta-se na promessa de um devir coletivo, de um retorno ao tempo do mito, em que reina um estado de diferença intensiva. Pierre e Hélène Clastres chamam os Caraí Guarani de profetas, tendo em vista o seu discurso exortativo que impele todos a experimentar um dever Deus, seja nas atividades rituais coletivas, seja na busca da terra em que nada perece no espaço. Viveiros de Castro alega, então, que na Amazônia a verticalidade raramente se realiza de modo significativo, a potência cósmica sendo raramente capturada pelo poder político, haja vista a efetividade dos tais mecanismos de conjuração e antecipação. A elaboração de um sistema sacrificial clássico, dotado de uma engenharia teológica, tal como se encontraria na Mesoamérica e nos Andes, não se realizaria senão como esboço nessas paisagens. O fato de não se realizar não significa que essas forças não hajam, sempre de maneira distinta, quando passamos de uma paisagem a outra. E, geralmente, eu acrescentaria, quando a endopraxis parece se esboçar de maneira mais efetiva, outros mecanismos de conjuração se impõem, por exemplo, as acusações de feitiçaria. Se o xamanismo exoprático mais comum está
baseado numa espécie de ambiguidade moral dos xamãs, em que curar é também matar, nas derivas endopráticas, em que o xamã parece tomar o lugar do mestre de rituais, responsável pela saúde das pessoas e da comunidade, e rompe a figura do feiticeiro inconfessado, capaz de produzir fissuras no interior de uma mesma comunidade. Veja-se a esse respeito o recente livro de Marina Vanzolini sobre a feitiçaria no Alto Xingu, ao mesmo tempo avesso do parentesco e da chefia, e também distinto do campo do xamanismo, que possui ali um lugar eminentemente público. Bom, voltemos então ao problema do profetismo. Como já salientado, Viveiros de Castro foge da interpretação de Gaucher, que toma a religião dita primitiva como um princípio de transcendência, a partir da leitura que faz de Clastre, sobretudo quando este identifica nos profetas dos antigos Tupi o germe de um discurso de comando, a origem do Estado nos trópicos. Em vez de tomar o exterior sobrenatural como estado potencial, trata-se de considerar os diferentes modos de pensar esse exterior sobrenatural. A sua captura seria, nesse sentido, apenas acidental, e esse acidente poderia ser prefigurado e conjurado. A ideia de um perspectivismo contra o Estado pressupõe um efeito de pulverização disso que poderíamos chamar de sobrenatureza. Se o xamanismo pode ser dito uma religião, ele o seria apenas como uma religião imanente, que professa o devir e não um panteão de divindades transcendentes. E se estamos aqui diante de uma teologia política, isso só pode se dar à medida que essa teologia se abre para um miriateísmo. No meu livro, O Profeta e o Principal, de 2012, em outros estudos sobre os profetismos ameríndios, muito inspirado por Viveiros de Castro, por Tânia e pelas leituras do Mil Platôs, busquei me distanciar da imagem vertiginosa da origem a origem do Estado que fecha a sociedade contra o Estado de Pierre Clastre. Não se trata, parece-me, de origem do Estado, da conversão do profeta em déspota, ao redor de quem se cristaliza uma comunidade fechada, mas sim de um vai e vem de movimentos de desterritorialização e reterritorialização, movimentos reversíveis que não obedecem a qualquer evolução, mas sim a um zigue-zague criador. Nessa reterritorialização, a figura exoprática do profeta pode converter-se em uma figura de caráter mais sacerdotal, mas sempre sob um fluxo de desequilíbrio perpétuo que impede a cristalização, impede a cristalização, seja de uma figura de alteridade, seja de um coletivo com contornos rígidos. Seria interessante pensar os profetismos ameríndios a partir da imagem de antecipação ou prefiguração. Se há mecanismos contra o Estado, é porque o Estado, a dita relação de poder, pode ser antecipado, pode agir enquanto um virtual real. Os profetismos ameríndios seriam, de certos, tecnologias de antecipação, de prefiguração, seja da destruição do mundo, veja-se a recorrência discursiva das imagens mitológicas do mundo podre e do mundo queimado, seja da instauração ou restauração de uma ordem sociopolítica de tipo mais vertical. Vejam-se as análises do movimento subandino de Juan Santos Atahualpa, que reivindica a instalação de um império pan-indígena inspirado pela imagística do mundo andino. Michael Brown analisa o caso Axaninca e sinaliza recorrências em outros movimentos proféticos das terras baixas sul-americanas. De todo modo, essas prefigurações vertiginosas que evocam a destruição e o poder social acabam por conjurá-los e, mais importante, por produzir uma ação, um movimento que faz com que esses coletivos não se cristalizem, jamais cessem de se diferenciar. Não me parece que essa tecnologia de prefiguração tenha sido propiciada pela contaminação de um profetismo cristão, como sugerem alguns autores. No entanto, o contato com o cristianismo certamente contribuiu para o efeito de aquecimento. Bom, a antecipação, prefiguração, está na natureza mesma da mitologia indígena. Como mostrou Joanna Overing em Imagem do Canibalismo, os mitos descrevem um mundo violento, povoada por chefes xamãs
predatórios que se distanciam da imagem harmoniosa da vida cotidiana. No entanto, esse dualismo mito e vida trata o mito como um mero espelho negativo, sem considerar suas virtualidades. Beatriz Perrone Moisés, mais recentemente, em um artigo recente escrito em uma homenagem a Clastres, toma a mitologia como filosofia política, como dotado de uma potência imaginativa e, de modo algum, como um espelho negativo. O mito poderia descrever tanto chefes poderosos que aglutinam poder predatório, guerreiro e xamânico, tal o caso da mitologia iroquesa e waiana, analisada pela autora, como também chefes que abrem mão de seu poder em favor da distribuição da potência criadora por entre os diferentes povos e espécies. Com Viveiros de Castro, poderíamos ver na mitologia as condições intensivas da existência do sistema, isso é, um conjunto de virtualidades capaz de se atualizar. Isso é o profetismo, a possibilidade de um retorno atual ao tempo indiscernível do mito. O ponto é que o profetismo é, antes de tudo, prefiguração que produz uma ação, mas os acontecimentos que ele prefigura apenas quase acontecem. A ideia de um quase acontecimento parece-me central para pensar esses regimes de signos, perspectivistas e também as dinâmicas de antecipação e conjuração. Se o xamanismo consiste, no mais das vezes, em um trânsito bem-sucedido de perspectivas, o encontro fortuito de uma pessoa comum com um espírito na mata poderia bem acarretar a sua captura. Num texto intitulado O Medo dos Outros, Viveiros de Castro se inspira na etnografia de Joana Miller sobre os Nambiquara para designar o encontro com o espírito na mata como um ato de interpelação, como a possibilidade de perder a subjetividade para outrem. O espírito seria a nossa política, e o mau encontro em questão seria como que uma captura pelo estado virtual. Como diz Viveiros de Castro, o sobrenal é aquilo que quase acontece em nosso mundo, ou melhor, ao nosso mundo, transformando-o em quase outro mundo. No entanto, mais uma vez, esses maus encontros corriqueiros são, no mais das vezes, quase acontecimentos, sustos, vertigens. O quase é a recusa mesma do absoluto. É a possibilidade de conjurar o que se antecipou e de evitar o perigo do ato de captura. O que acontece no mau encontro no mato é, portanto, uma versão reduzida do que pode acontecer no profetismo. O ponto é que ambos lidam com tecnologias de antecipação que inibem um perigo maior. Prefigurar acontecimentos, saber-se vulnerável, controlar o perigo. Tudo isso é parte fundamental do que poderíamos chamar de diplomacia cosmopolítica empreendida por xamãs, profetas e chefes ameríndios. Não é sem razão que Bruce Albert qualifica o livro escrito em parceria com Davi Kompenaua como um manifesto cosmopolítico. Poderíamos ler A Queda do Céu como discurso ao modo Yanomami de um líder xamânico e político que é Davi Kompenaua. Discurso que inclui os espíritos Chapiripé como dimensão fundamental e que, justamente porque escrito em papel, se endereça aos brancos. Esse discurso político é também profético, nos termos aqui explicitados. É, portanto, cosmopolítico. Lê a história Yanomami de contato com os brancos a partir de uma mitologia metálica. A origem do metal seria atribuída ao Mama, demiurgo, mas seu aspecto altamente patogênico seria atribuído a Ioasi, inventor da morte. O metal, como objeto de desejo e temor, associado a uma alteridade predatória, a um poder de metamorfose, aparece em outras mitologias e profecias indígenas, constituindo um tema a ser melhor investigado. A fumaça do metal, o ouro canibal, seriam responsáveis pelo colapso do mundo, pela morte do Chapiripé, imagem dos seres da floresta, pela queda do céu. A prefiguração da queda do céu é o que permite a Kompenaua tecer sua crítica do mundo das mercadorias, dos brancos, e buscar uma aliança com o discurso ecológico. Nesse ponto, seu profetismo converte-se numa máquina de guerra pronta para enfrentar um cenário interétnico mais amplo. E aqui, para encerrar, eu falo do segundo movimento, que é a cosmopolítica do antropoceno. Tem mais 5 minutos?
5 minutos, tá. Bom, tendo em vista a definição de Albert, gostaria, nesse momento, de fazer uma breve nota sobre a noção de cosmopolítica, forjada no interstício entre a etnologia indígena e os estudos de ciência e tecnologia. Haveria, para manter as expressões de Viveiros de Castro, uma política cósmica do multinaturalismo em contraste com a política pública do multiculturalismo. A cosmopolítica seria, portanto, a política diante do pluralismo ontológico. No caso ameríndia, a política feita por humanos em associação com não-humanos. Para além da realidade ameríndia, poderíamos dizer que a cosmopolítica seria a política da era que cientistas têm chamado de antropoceno, era geológica que sucede o Holoceno e que tem no homem a força física dominante no planeta. Como escrevem recentemente Danovsky e Viveiros de Castro, em A Mundo por Vir, o antropoceno é quando a geologia entra em consonância com a moral, quando a distinção entre o homem e o mundo deixa de fazer sentido. A noção de cosmopolítica foi lançada por Isabelle Stengert e foi fartamente discutida por Bruno Latour desde o final da década de 90. Em linhas gerais, essa noção contrasta com a do cosmopolitismo kantiano, segundo a qual é preciso dar-se conta de que apenas um mundo e uma razão que, enfim, emancipada, dará lugar a uma paz perpétua entre as nações. Em vez de um mundo, uma ontologia, para várias representações deles, uma cosmopolítica baseada em um multiverso, espaço ainda não formado, um pós-naturalismo. Para Latour, em vez da paz perpétua entre as nações, trata-se de pensar uma guerra de mundos, e, a partir dela, a tarefa de compor um mundo comum. Para Stengert, por sua vez, a cosmopolítica é menos uma constatação que uma proposição. É preciso fazer o cosmos insistir sobre a política, impedir a totalização e a unificação. O cosmos passa a ser tomado aqui como sinônimo de multiplicidade, de caosmos e, portanto, de resistência. Se o perspectivismo é mesmo a cosmologia contra o Estado, para Stengert, trata-se de nos reapropriarmos do animismo, fazendo valer a ideia de que as virtualidades contra o Estado podem ser ativadas em contextos como o da modernidade capitalista. O problema do aquecimento global do clima, do reconhecimento, enfim, do reconhecimento, enfim, de que estamos no antropoceno, exigem, segundo Latour e Stengert, uma nova política e também uma reinvenção metafísica, isto é, cosmopolítica. O primeiro passo, para tanto, é aproximar-se do que se tem chamado ecologia política, a politização da natureza e também a apreensão da política a partir de um determinado lugar. Ora, essa cosmopolítica do antropoceno teria de incluir uma nova entidade, Gaia, terra revelada a todos como agente vivo e intencional, e que revida a ação predatória dos humanos com catástrofes. Trata-se, nas palavras de Stengert, da intrusão, da ameaça de Gaia, com a qual é preciso compor alianças. Bom, a cosmopolítica do antropoceno encontra-se, por tudo isso, com a cosmopolítica xamânica de Copenhague. Viveiros de Castro vê em A Queda do Céu uma contra-antropologia arguta e sarcástica dos brancos, o povo da mercadoria e de sua relação doentia com a terra. Danovsky e Viveiros de Castro vislumbram, assim, uma continuidade cosmopolítica, nós e outros, jamais vista. Continuidade por vir do presente moderno com o passado não moderno, continuidade mitológica, ou, em outras palavras, cosmopolítica. Os autores enveredam por diferentes formas de especulação sobre a relação entre homem e mundo, comparando textos filosóficos mitológicos, ficção científica, cinema. O que importa mais aqui é a conexão instigante que eles fazem entre a especulação metafísica e as matrizes mitológicas, donde a ficção científica aparece como mitofísica da nossa época. Segundo os autores, a mitologia indígena vai na contracorrente de boa parte dos esforços especulativos ao pensar o nós antes do mundo, um pré-cosmos que tem a humanidade e a personitude como fundo ou solo primordial do mundo. Bom,
O multinaturalismo e mesmo o perspectivismo, como essa cosmologia contra o Estado, deixa de ser, portanto, uma descrição, um exercício de ontografia para ser pensado também como alternativa a nós. É nesse sentido também que Stanger pode falar numa reapropriação. Temos de nos proteger do capitalismo, do capitaloceno, invocando ora as bruxas do passado europeu, ora uma entidade como Gaia, essa que faz sua intrusão, inaugurando o tempo das catástrofes. Gaia é mais uma figura da antecipação-prefiguração. Nesse sentido, é possível afirmar também que Stanger se aproxima aqui do que temos chamado de profetismo, um profetismo para os nossos tempos e que nos coloca diante de novas ações de resistência. Latour, nas suas Gifford Lectures, toma a intrusão de Gaia como necessidade de pensar uma nova teologia política, no entanto secular, capaz de levar a sério o multiverso. Apenas essa teologia política seria capaz de fazer o mundo comum, escapando da religião natural dos naturalistas modernos. É guiando-nos pela imagem do Apocalipse que poderíamos, enfim, aceder a uma verdadeira política, aquela que pode prescindir de uma terceira parte. No antropoceno, deixaríamos de ser propriamente humanos, reunidos apenas por uma natureza transcendente, para nos tornarmos terranos, povo do multiverso de Gaia. Danowski e Viveiro de Castro colocam, no fim de seu livro, uma questão, ao meu ver, fundamental. Quem são, afinal, esses terranos? Latour parece acreditar tratar-se de um povo por vir, e não os ditos pré-modernos ou primitivos. Como em jamais fomos modernos, tudo se passa como se fosse necessário ter sido moderno para deixar de ser. Como em Marx, para chegar ao comunismo, é preciso ter sido capitalista. A distinção entre pré-moderno e terrano parece me reenviar para a distinção que fazem também Deleuze e Guattari, no Mil Platôs, entre primitivos e nômades, os primeiros antecipando, conjurando um estado virtual, os últimos traçando uma máquina de guerra contra os estados e impérios atuais ao seu redor, roubando deles os instrumentos de metal com o qual fazem as suas armas. Não me parece que a passagem de um ao outro seja improvável. De certa maneira, os índios em situação cosmopolita, situação de guerra, poderíamos com certeza dizer que têm seus direitos e vidas ameaçados por interesses ligados à expansão predatória do capitalismo, não raro têm de se transformar nos nômades Deleuze guattarianos, roubando do Estado os instrumentos, o direito à escrita, os documentos, a soberania sobre a terra, a medicina, né, enfim, instrumentos com os quais constituiriam suas armas. O livro de Copenau e Albert é ele mesmo uma arma, uma maneira de falar com os brancos, valendo-se de instrumentos propriamente do mundo deles, a escrita, o papel e, sobretudo, o discurso da ecologia. Com o efeito Danowski e Eduardo, veem os povos indígenas como terrenos por excelência, ou, ao menos, em um dever terreno eminente. Afinal, para eles, e desde sempre, homem e mundo se relacionam tal como numa fita de Moebius. No mundo cosmopolita em que vivemos, seriam eles a minoria por definição, aqueles capazes de resistir, de traçar uma máquina de guerra contra o aparelho de captura que os ronda. Máquina de guerra que é também uma máquina terrana. E não sem razão, como escreve Eduardo no prefácio de A Cada do Céu, mais que uma categoria sociocultural e especial de cidadão, índio poderia bem se definir por uma multiplicidade diferenciada, inserida por autoconsentimento em um Estado com vocação plurinacional, minando assim o próprio conceito de Estado-nação. A confluência entre terranos e índios, entre figuras conceituais e reais, oferece mais uma conexão entre o pensamento de Clastres e de Viveiros de Castro, visto que ambos movimentam a relação entre antropologia e filosofia, mais especificamente, nesse caso, entre a antropologia e a filosofia política. Na leitura que Clastres fez o discurso sobre a servidão voluntária de La Boétie, a figura do contra-um, a recusa de servir,
confluiria com uma experiência histórica, o encontro dos europeus com os ameríndios e sua organização política não coercitiva. O ensaio de Montaigne dos canibais ajuda Clastres a validar a sua interpretação, pois o amigo de La Boétie refere-se justamente aos Tupinambá, cujo chefe é, antes de tudo, aquele que, quando há guerra, segue na frente. Para Clastres, aqueles que não se subordinam, que não aceitam obedecer, deixam assim de ser um mero produto da imaginação. É nesse sentido que Pradanovsky e Eduardo Viveiro de Castro, aqueles cuja cosmopolítica não mais separa natureza e política, homem e mundo, aqueles que saberão lidar com Gaia e produzirão novas armas a partir da apropriação dos instrumentos do sistema, são, por direito, os povos indígenas. Como La Boétie e Montaigne, desengavetados por Lévi-Strauss e Clastres, os pensadores do nosso tempo, tempo do antropoceno, em que a Revolução Copernicana deu lugar ao neogeocentrismo, como chama Latour, teriam muito que aprender com os povos indígenas e os seus profetismos, suas cosmologias contra o Estado, suas ontologias contra-hierárquicas, anti-ilemórficas. O que era pensado como apenas possível pode ganhar existência real, e um virtual real pode sempre se atualizar. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Passo, então, a palavra ao Patrice Manelier. E aviso a todos que vocês devem usar o canaleto D para ouvir a tradução. Bien. Alors j'espère que cette fois-ci ça marche. Si jamais ça ne marche pas, vous ferez de grands signes. J'avais prévu un propos très introductif. Donc comme on est déjà rentré vraiment dans le détail, probablement ça va être un petit peu redondant par rapport à ce qui a été dit. Mais ce n'est pas très grave. Non, ça ne marche pas. Et je tiens aussi à signaler qu'on a publié récemment dans les temps modernes un texte de Juan Paolo Tucano avec Gilton. On a publié un texte à deux, donc c'est une mention. Bien, alors je voudrais d'abord vous remercier, moi aussi, de m'avoir invité à témoigner avec vous de l'importance du travail d'Eduardo Viveros de Castro, car c'est bien ainsi, pour ma part, du moins, que je conçois mon intervention comme un acte de témoignage. Et quoi que je dise de très positif sur Eduardo ici, probablement je vais dire des choses très gentilles, je voudrais que l'on entende tout cela non pas comme un éloge, encore que ce serait pas mal de faire un éloge à l'ancienne, mais plutôt comme un travail clinique. Il s'agit de poser un diagnostic sur cette extraordinaire électrocution de nos instruments symboliques et peut-être corporels que constitue l'activité théorique ou la lecture d'Eduardo Viveros de Castro, puisqu'après tout, je ne parlerai que de son activité théorique et non pas de sa photographie que je découvre seulement. Il faut lire Eduardo non pas en y cherchant une doctrine, mais en se laissant affecter comme par un événement. De fait, il y a dans le style d'Eduardo quelque chose d'électrique qui me fait penser à André Breton. Il s'agit de faire passer quelque chose. Ce sont des phrases conductrices. Donc mieux qualifier cette opération, ce que ça fait passer, c'est en tout cas la tâche à laquelle je voudrais m'atteler. Ma question, c'est qu'est-ce qui est arrivé au monde sous le nom de Eduardo Viveros de Castro? De quoi Eduardo Viveros de Castro était-il le nom comme un événement du monde, un cosmo-événement? Bien, alors donc je prends cette invitation comme un honneur, mais tout à fait particulier, non seulement parce que de fait, être le témoin fiable d'un événement est toujours un honneur, mais parce que je suis particulièrement sensible à cet honneur. Je suis d'autant plus sensible à cet honneur que je suis convaincu de l'importance de cet événement, un petit peu comme les apôtres l'étaient au moment de la résurrection du Christ. Et de fait, c'est d'une résurrection que je voudrais parler, et même à certains égards de la réalisation d'une prophétie qui m'a frappé quand j'ai rencontré l'œuvre d'Eduardo Viveros de Castro il y a déjà quand même une petite dizaine d'années peut-être. Avant de rencontrer Eduardo, en effet, je travaillais en philosophie, donc je m'intéresse au rapport entre anthropologie et philosophie, et j'avais écrit, de fait, dans un article sur Deleuze, publié dans le magazine littéraire en 2002, qu'il fallait montrer que la constitution des procédures de la méthode structurale dans les sciences humaines impliquait la position d'un problème ontologique énorme, d'un problème ontologique excessif,
Et que cette démonstration, donc voir en quoi la méthode structurale concernait l'ontologie, c'était ça mon projet, que cela était nécessaire pour faire en sorte que notre lecture de la métaphysique de Deleuze et de Deleuze et Guattari nous rende capables, nous, aujourd'hui, ça veut dire nous, formés dans les années 90, 2000, ce qui veut dire en France, après la catastrophe, en fait, après la catastrophe, post-apocalyptique. La catastrophe a eu lieu dans les années 80. Donc, comment nous pourrions, nous, aujourd'hui, nous rendre de nouveau capables de reprendre le fil de créativité théorique et pratique qui avait été amorcé ou annoncé ou promis dans les années 60 ou 70. Alors je ne connaissais rien à l'époque du tournant ontologique en anthropologie, qui probablement d'ailleurs n'existait pas, n'avait pas été baptisé, je crois, je n'ai pas vérifié. Je me contentais donc de travailler très honnêtement sur un projet d'histoire philosophique du structuralisme, afin, vous comprenez, d'y trouver les prises nécessaires pour une reprise que j'appelais de mes voeux à travers une nouvelle alliance, science et philosophie en particulier, mais aussi art et politique. Et c'est donc alors que je suis tombé sur les travaux d'Eduardo sur le perspectivisme dans ce recueil sur Deleuze, dirigé par Éric Aliès, donc le fameux article sur les pronoms cosmologiques. Et j'ai vu clairement donc que ma prophétie, donc la prophétie que je faisais en parlant de Deleuze, c'est-à-dire de la nécessité de revoir la prophétie que je faisais dans cet article sur Deleuze, c'est-à-dire le fait de devoir reprendre une histoire du structuralisme pour se rendre de nouveau capable d'une intervention créatrice, eh bien cette prophétie, d'une certaine manière, avait déjà été réalisée. Eduardo avait déjà montré comment la métaphysique deleuzienne, ou peut-être, il faudrait dire vraiment plus exactement deleuzo-guattarienne, encore que ça se discute, tout ça, il faudrait dire deleuzo-guattarienne. Ça serait très bien, ça, deleuzo-guattarienne. Donc, en quoi la métaphysique donc deleuzo-guattarienne permettait de bouleverser la pratique de l'anthropologie, non pas en y important des idées métaphysiques ou philosophiques qui seraient péniblement appliquées, introduites, donc les théories anthropologiques illustreraient des pensées métaphysiques, mais au contraire en libérant des opérations que l'anthropologie se serait interdite, d'une certaine manière, par timidité métaphysique. Donc, il y a une sorte d'effet d'intimidation métaphysique que la métaphysique à laquelle la métaphysique doit répondre. En fait, la métaphysique, c'est ceux qui font peur à ceux qui font peur. Enfin, les bons métaphysiciens. C'est une gestion de la peur, la métaphysique, en fait. Donc, bref, il s'agit donc de voir de quelle manière la philosophie pouvait avoir une fonction émancipatrice. À nouveau, vraiment au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire rendre possible des gestes. Et de fait, Eduardo, de ce point de vue-là, avait en effet réalisé une prophétie qui était celle que formulait Foucault dans son célèbre article sur Deleuze. Vous vous souvenez peut-être qu'il terminait cet article, ou il commençait d'ailleurs cet article, par la phrase « Un jour, le siècle sera deleuzien ». Vous savez aussi sans doute qu'il ne voulait pas dire qu'on se souviendrait du XXe siècle comme le siècle de Deleuze, un peu dans la même manière que l'on parle du siècle de Descartes pour parler du XVIIe siècle. Il voulait dire au contraire que le caractère extrêmement métaphysique, abstrait si on veut, apparemment éthéré de la pensée deleuzienne, finirait par rejoindre l'univers séculier, donc c'est l'opposition entre le ciel et la terre, et bouleverser le monde en s'inscrivant, disais-je, en lettres de feu dans les sciences, dans la politique, dans les arts, autrement dit, dans les pratiques par lesquelles nous métabolisons ce monde. Eh bien, il semblerait que Eduardo Viveros de Castro était une de ces lettres de feu. En lui, la métaphysique, en effet, avait, plus exactement, en lui, l'anthropologie était libérée ou émancipée par la métaphysique. Une métaphysique qui bouleverse le monde, cela arrive quand des propositions spéculatives, on va appeler ça des propositions spéculatives, accompagnent une transformation des opérations pratiques ou des gestes par lesquels nous métabolisons le monde. L'idée est donc que les concepts pourraient finir par changer nos manières de faire. Donc le concept comme anti-pratique permet de modifier la pratique. C'est donc à ces opérations effectives qui seraient libérées par un moment spéculatif deleuzien, anti-pratique, moment de pure jouissance, qu'il faut s'intéresser. Ces opérations que l'alliance avec la philosophie a libérées, elles sont bien connues désormais, et dans le monde entier, à vrai dire, elles concernent ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire le perspectivisme et le multinaturalisme. Au fond, elles consistent à convertir le soi-disant objet de la théorie anthropologique en épistémologie de l'anthropologie elle-même, on vient d'en entendre plusieurs exemples, autrement dit en théorie de l'activité théorique anthropologique.
Puisqu'il existe ici une exposition de photographie, vous me pardonnerez une analogie photographique un peu grossière, mais qui néanmoins, je pense, utile. L'anthropologie serait une sorte de pratique photographique dans laquelle les objets photographiés finissent par apparaître comme autant d'images de l'appareil photographique lui-même, autant donc plus exactement d'images de l'opération en quoi consiste prendre une image, donc des images de l'imagination en général, ou images de ce que veut dire prendre une image. C'est de ce que l'on voit que l'on doit apprendre ce que c'est que voir, ou réapprendre en fait, ce que c'est que voir. Alors on peut avoir le sentiment que tout ça avait déjà été entendu quelque part, reverse anthropology, anthropologie symétrique, etc. Tout cela était peut-être dans l'air, mais il me semble que la position d'Eduardo est ici plus précise. D'abord parce qu'elle n'est justement pas générale. Ce n'est pas une épistémologie de l'anthropologie en général, elle est liée à une singularité anthropologique, l'Amazonie. C'est ici qu'intervient la contribution propre, enfin une certaine partie de l'Amazonie, etc. Enfin, bref, disons l'Amazonie, c'est bien de forcer. C'est ici qu'intervient effectivement la contribution propre d'Eduardo sur le fameux perspectivisme, Tania est revenue. Eduardo n'a pas, comme on le sait, découvert le perspectivisme, et il a toujours rendu effectivement justice à Tania, ici présente, de cette, en fait, quelque part, découverte. Donc là on a eu quelques éléments sur ce dialogue. Au fond, ce qu'il a fait, c'était aller jusqu'au bout de cette idée sur laquelle cette notion de perspectivisme, qui est une belle découverte de l'anthropologie, était une manière de mettre en crise l'épistémologie de la discipline qui le découvrait. Méchante bête tout de même qu'un objet anthropologique. Très méchante bête. Parce que si c'est un bon objet, il se retourne contre ce qui lui a permis d'exister. Il cesse donc d'être un objet surplombé par une théorie, il devient une épistémologie surplombant toute théorie. L'objet anthropologique est donc un peu comme le scorpion de la fable, celui qui pique la grenouille qui le porte. Sauf que personne ici ne sombre dans l'eau, tout au contraire, on s'élève sur nos relativisations réciproques, comme des sortes de barons de Munchausen, vous savez, qui se tirent par qui sont corrélés les uns aux autres. On monte effectivement, comme on dit en généralité, on découvre qu'on peut aller plus loin dans la comparaison, et comme Tania l'a très bien dit, on gagne en comparabilité, et on se découvre ainsi fort de pensées et de possibilités de vie dont on ne se savait pas capable. Donc en effet, il ne s'agit pas ici seulement de retourner la violence théorique contre ceux-là qui pratiquent la violence théorique, en permettant à l'objet de faire la théorie de la théorie qu'on veut lui faire faire. Il ne s'agit pas de théoriser les théoriciens ou de théoriser les terroristes. Comme on dit en français, il y a un ministre de l'Intérieur en français qui disait « terroriser les terroristes ». Alors je trouve que ce serait dommage que le perspectivisme s'aligne sur Charles Pasqua. Donc il ne s'agit pas de théoriser les théoriciens, ce n'est pas ça. Si en effet il s'agit de décoloniser la pensée, ce n'est pas en retournant la violence théorique contre ceux qui l'exercent, dans une sorte de fanonisme épistémologique. À mon avis, en tout cas, il ne s'agit pas de ça, puisque en fait tout le monde est affecté dans cette affaire. Tout le monde est affecté, et si l'opération réussit, les deux parties se découvrent de fait différentes d'elles-mêmes, différentes de ceux qu'elles se croyaient être. Et c'est exactement cela, en effet, l'effet d'une opération comparatiste réussie, et l'ethnographie la plus singulière est tout aussi comparatiste, évidemment, que l'anthropologie la plus générale, comme celle de Descola. Elle consiste à faire apparaître le sujet de la comparaison comme une variante de ce qu'il croyait être son objet, mais au prix d'une redéfinition, d'un redéploiement de ses limites, de sa nature, et j'ai envie de dire de son territoire, en entendant ce terme au sens où Renato vient de l'évoquer, c'est-à-dire dans le sens où Latour l'utilise dans son dernier livre, Face à Gaïa, où il redéfinit les parties prenantes de la guerre des mondes dont on parlait, comme des prises terrestres, encore indéfinies. Donc il s'agit de savoir, en fait, quels sont nos territoires. C'est ça l'enjeu de la comparaison. Et tous les territoires sont sans cesse redéfinis. Et donc il y a une sorte, cette idée de non-surplomb me semble effectivement très importante. Donc les deux parties se découvrent comme des variantes d'un type qu'elles ignoraient également et qui n'appartient désormais ni à l'un ni à l'autre. Bon, tout cela est bien connu, c'est après tout déjà quelque part ce que faisait Mauss dans sa catégorie d'échange-dons. Mais alors il y a autre chose qui me semble propre à Eduardo dans cette manière de pratiquer cette reverse anthropology ou cette anthropologie symétrique. Il faut en effet remarquer qu'Eduardo ne reste pas à des considérations épistémologiques, et on l'a rappelé. Il montre que tout cela implique précisément de remettre en question l'idée même d'épistémologie. Donc là, ça touche à ma discipline. Là il m'attaque moi. Je n'ai pas le droit de faire l'épistémologie.
du moins en tout cas dans son opposition à une autre discipline, l'ontologie. Ah, ouf, le philosophe peut quand même se retrouver. La tradition philosophique, vous le savez, oppose la pensée de l'être et la pensée de la pensée, bon, l'épistémologie et l'ontologie, et même comme deux orientations philosophiques qui se partagent au moins depuis Parménide. Donc c'est notre conception du savoir comme constituée d'idées renvoyant à des choses, bref, l'opposition de pensée et de réalité, de sujet et d'objet, etc., qu'il faudrait revoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que bien, certains de ces objets ne font pas ce partage et qu'il n'y a pas même de manière de les traiter sérieusement dans ce cadre, c'est-à-dire d'en profiter pour avoir cette opération d'enrichissement de soi. D'où un autre aspect de la pensée d'Eduardo, le fameux multinaturalisme. La différence passe non pas entre les manières de penser, mais dans l'être même. Et donc on doit accepter de pluraliser l'être. On doit pouvoir dire qu'il n'y a pas des sorciers en Europe, on doit pouvoir dire qu'en effet il n'y a pas de sorciers en Europe, mais qu'il y en a chez les Azandés, et ce n'est pas du relativisme. Autrement dit, ce n'est pas du relativisme au sens où tout dépend d'un point de vue sûr, au sens d'un sujet qui se représenterait les choses. C'est du pluralisme, ou plutôt, à vrai dire, je préférerais dire du variationnisme, car il faut faire entendre ici que la pluralité n'est pas un ensemble de termes séparés ou juxtaposés les uns aux autres, mais ce sont des mouvements pris dans des opérations de redéfinition réciproque. Donc il ne s'agit pas d'un pluralisme en ce sens où les choses ne seraient pas liées. L'idée de pluralité me semble un petit peu mauvaise. Donc cela touche directement à un préjugé métaphysique qui est peut-être l'un des plus enracinés de la métaphysique, l'idée selon laquelle l'être est unique ou que la vérité est exclusive. Ce désir que l'être soit un s'explique assez facilement puisque ce qu'on veut faire de cette catégorie d'être, l'usage que l'on veut en faire, c'est un usage qui consiste à trancher des controverses, à trancher ce qu'on appellera donc des apparences, donc l'apparence peut être controversée. Il s'agit de répartir le discutable et l'indiscutable. Donc l'être, en fait, a été utilisé pour ça, pour supposer qu'il était possible d'en finir en un point, plus exactement que le combat n'avait de sens que parce qu'il y avait un horizon où il n'aurait pas de sens. Il serait possible de ne pas combattre. Donc, ce que l'anthropologie donc, nous forcerait à penser, du point de vue philosophique, c'est un être multiplié, et multiplié d'une manière nouvelle, multiplié de la manière dont la notion de variante, qui n'est pas présente chez William James. C'est là où je dis que ce n'est pas du pluralisme. La variante, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas la même chose que la variation. La variante, c'est la codétermination dans les relations réciproques d'êtres particuliers. Donc cela implique effectivement de grandes réformes, aussi bien pour la philosophie que pour l'anthropologie. D'un côté, il ne suffit pas de tenir la thèse métaphysique générale selon laquelle l'être serait multiple ou variant. La nature de cette variation, il faut l'apprendre de l'expérience même de mise en variation de soi dans l'altération anthropologique ou dans des expériences singulières d'altération anthropologique répétées. En d'autres termes, désormais, toute ontologie doit être une ontologie comparée et une ontologie pratique, une ontologie éprouvée, dans laquelle la relativisation de soi est éprouvée dans toutes ses dimensions. D'une certaine manière, le corps sauvage, c'est ça. Les variations du corps sauvage, c'est aussi ça qu'il s'agit d'éprouver. Mais d'un autre côté, du côté de l'anthropologie doit, elle, devenir une métaphysique expérimentale. L'être doit être mis en variation parce qu'il est le comparant le plus intense, c'est-à-dire celui auquel on va renoncer le plus difficilement. On doit être donc absorbé à l'intérieur de quelque chose d'assez proche, en effet, de ce que Deleuze appelait un plan d'immanence, au sens où l'être n'est pas une catégorie générale sous laquelle on pourrait ranger différents modes d'existence. C'est au contraire ce qui rend les modes d'existence les variantes des variantes les unes des autres, et ce qui fait de l'invariant lui-même, autrement dit de la métaphysique de l'absolu, une variante particulière qu'il ne faut pas exclure. C'est très important de ne pas exclure les spéculativistes, d'abord parce que c'est mes amis, et ensuite parce que c'est intéressant. Bien, donc d'où le titre de livre, que je suis fier, à vrai dire, d'avoir, en un sens, commandé à Eduardo pour les presses universitaires de France, et c'est une des choses les plus utiles, je dois le dire solennellement, que j'ai faites de ma vie, c'est de contribuer à publier donc, ce livre dans la collection Métaphysique des Puches, Métaphysique cannibale. Donc je suis très heureux de voir qu'il est enfin publié en portugais, et je suis très content de voir cet objet. Métaphysique cannibale, c'est un autre nom de l'anthropologie, tout simplement, en fait. Ça veut juste dire anthropologie.
donc un autre nom, une manière de renommer l'anthropologie en hommage à Montaigne. Alors vous pouvez voir dans tout cela un courant anthropologique, une orientation anthropologique particulière, mais je crois que vous auriez tort, car il ne s'agit en vérité rien d'autre que d'une fidélité, alors là je suis très dogmatique, d'une fidélité à l'inspiration anthropologique originelle, celle qui fait qu'un certain nombre de gens décident ou ont décidé dans l'histoire, pour différentes raisons, parfois généreuses, parfois pas du tout, parfois coloniales, parfois anticoloniales, parfois scientifiques, parfois militaires, parfois personnelles. Pour toutes sortes de raisons, donc, un certain nombre de gens ont décidé de se faire les représentants au sein de leur collectif, ou de ce qu'ils identifient comme leur territoire, de ces territoires qui étaient exterminés par la colonisation. Il me semble que c'est ça l'inspiration de l'anthropologie, et en fait rien d'autre, je dirais. Donc je soutiens qu'un tel projet doit nécessairement refuser, ce projet-là, quiconque s'engage dans ce geste de représentation, ce projet doit nécessairement refuser d'avoir une position de surplomb par rapport à ceux qu'il cherche à représenter. Or, puisqu'il s'agit d'une pratique de connaissance, l'anthropologie doit donc traiter ces soi-disant objets comme des pratiques de connaissance, elles aussi, fût-ce par des moyens non conceptuels et éventuellement même non verbaux, pour répondre à des objections qui se font en ce moment contre le tournant ontologique comme étant trop conceptuel, ce qui me semble mal entendu. Et par là même, donc, l'anthropologie doit finalement dépasser l'opposition de la connaissance et de l'objet et accepter de remettre en cause ce qu'elle considère comme par définition exclue de toute variation possible, à savoir sa métaphysique. Au fond, la métaphysique, c'est ce qu'on ne veut pas mettre en jeu dans la variation. C'est pourquoi il me semble que tout anthropologue a au moins son moment ou sa tentation Viveros de Castro, même s'il finit par s'y opposer. Il faut dire donc de Viveros de Castro ce que Hegel et Bergson disaient de Spinoza. Je vous avais dit que je dirais des choses gentilles. Bergson disait en effet que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. De manière plus lapidaire, Hegel tranchait et disait « c'est Spinoza ou pas de philosophie ». Eh bien, nous pouvons dire quant à nous, tout anthropologue a deux anthropologies, la sienne et celle de Viveros de Castro. Puisqu'il a aussi forcément, d'ailleurs, ça veut juste dire qu'il a forcément l'anthropologie de ceux qui l'ont accueilli. C'est tout ce que ça veut dire. On pourrait dire de manière plus lapidaire, c'est Viveros de Castro ou pas d'anthropologie. Bien, mais tout cela, évidemment, est bien connu de vous, probablement, en tout cas de tous ceux qui connaissent un peu l'œuvre d'Eduardo. Et vous pourriez me faire remarquer, à juste titre, que je n'ai pas du tout commencé à montrer exactement en quoi la philosophie a contribué, ou quelle est la contribution de la philosophie, et plus précisément de la lecture de Deleuze et Guattari, dans cette grande réforme des pratiques anthropologiques. On pourrait le faire rétrospectivement, en se reportant maintenant au texte d'Eduardo, qui a déjà un certain âge, à vrai dire, ce texte, en tentant de voir ce qu'Eduardo a exactement mobilisé chez Deleuze et Guattari pour se rendre capable de ce que je viens de dire. Autrement dit, comment les propositions spéculatives ont effectivement permis des opérations pratiques. Alors je ne vais pas le faire pour ne pas entrer dans le détail, mais je veux juste dire ceci. Au fond, c'est la grande équation Deleuze égale Lévi-Strauss qui a permis tout cela, à savoir la compréhension très nette que la notion lévi-straussienne de groupe de transformation, loin d'être cet austère instrument de mathématisation objectivante des mythes et des sociétés, qu'elle est aussi, ce n'est pas un problème ça non plus, a profondément nourri la théorie des multiplicités deleuziennes, dont il a aussi été question à travers Clastres. Si Eduardo a pu retourner sur l'anthropologie la théorie deleuzienne du multivers, c'est parce que celle-ci était déjà pleine d'anthropologie, et plus particulièrement par le biais de cette notion de groupe de transformation, qui est l'invention théorique la plus rhizomatique du monde. Il n'y a rien de plus proche d'un rhizome qu'un groupe de transformation. Autrement dit, c'est parce que Deleuze a été en fait un pur structuraliste, un hyper-structuraliste, même si plus tard il s'en est défendu, qu'il a pu rendre service en retour à l'anthropologie de purifier son opération ou de la radicaliser, ou comme je voudrais dire, de l'enrichir, au sens où on parle d'uranium enrichi. C'est parce qu'Eduardo ne s'est jamais laissé abuser par les oppositions entre structuralisme et post-structuralisme, entre pensée de la structure et pensée de la différence. C'est parce qu'il a toujours compris la profonde continuité et même identité traumatique de ces deux mouvements qu'il a pu rendre ce service et à la philosophie et à l'anthropologie de leur permettre à nouveau de s'affecter l'une l'autre. Autrement dit, pour comprendre de quoi Eduardo Viveros de Castro est le nom dans le monde, il faudrait se tourner vers l'histoire du structuralisme. Car s'il a fallu rendre à l'anthropologie un concept que la philosophie deleuzienne, en fait, lui avait pris,
mais le lui rendre, comme je dis, enrichi, au sens de l'uranium enrichi, donc on a fait quelque chose qui a plus de puissance. C'est ça, en fait, le dialogue intellectuel. C'est parce que les liens avaient été coupés à la fois entre la philosophie et l'anthropologie, comme entre la structure et la multiplicité. Ils n'ont pas été coupés par hasard, par bêtise, par négligence, par malveillance. Un reenactment, invitation solennelle à Eduardo, à John Hopkins à Baltimore, du colloque de 1966, dans lequel les Américains ont découvert en même temps le structuralisme et la déconstruction. C'est ça, en fait, le structuralisme, d'ailleurs. Bon, le problème, c'est qu'ils ont tranché. C'est dommage, ils n'auraient pas dû trancher. Donc, on peut résumer, au fond, j'ai cherché pour ma part à essayer de comprendre justement et de circonscrire cette ambiguïté du structuralisme à travers tout mon travail, on pourrait dire d'historien de la pensée française d'après-guerre. Disons, pour résumer mes conclusions, je dirais ceci. Le structuralisme, depuis Saussure, a consisté à montrer qu'il y avait justement un être de la variation. Autrement dit, qu'il fallait dépasser l'opposition être et devenir. Et toutes ces oppositions par lesquelles l'ontologie s'est constituée, non pas pour dépasser l'ontologie, mais pour justement renouer avec une ontologie polémique, une ontologie de la guerre, en fait. Car la métaphysique, ça sert quand même à ça. Donc on n'a jamais cessé de rejouer cette opposition, à travers l'opposition du structuralisme et du post-structuralisme, l'opposition de l'être et du devenir, de la différence et de la structure, etc., de Lévi-Strauss et de Derrida, typiquement, alors que c'était toute l'affaire du structuralisme, justement, de la court-circuiter. Comment ? Pour le faire comprendre, je voudrais qu'on revienne une seconde au bon vieux Ferdinand de Saussure, dont je parlais tout à l'heure. Car en effet, il disait bien, le français ne vient pas du latin, le français c'est du latin. Le français c'est du latin, parlé en un certain lieu, à une certaine époque, et il ajoutait, c'est aussi de l'italien, de l'espagnol, du portugais, etc. Donc c'est pour ça que... Donc ce serait le mystère, c'est que c'est à force de parler la même langue qu'on finit par le plus comprendre, sans que ça devienne des choses distinctes. Ce sont des multiplicités hétérogènes, intrinsèquement hétérogènes. Alors ce serait assez trivial si on oubliait en fait une autre des découvertes de Saussure qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce que ça veut dire. C'est que le langage, tout acte de langage, a une dimension radicalement idéale, idéale au sens de Platon. Tout acte de langage est aussi abstrait qu'une idée platonicienne. Le mot « bonjour » n'est pas plus réductible à ses occurrences physiques qu'un triangle n'est réductible aux figures toujours imparfaites que l'on peut tracer sur un tableau. Un fait de langue est radicalement idéal. Il faut donc qu'il y ait, dans la constitution de l'idéalité même du langage, un principe de variation intrinsèque, pour que l'être qui est répété soit en même temps l'être qui est éclaté, sans qu'il y ait une sorte de contribution externe, si vous voulez. Le langage est au fond un monde platonicien où tout bouge, comme dans le monde de Lewis Carroll. C'est Platon chez Lewis Carroll, le langage. Comme si, à force d'avoir l'idée de la justice, on finissait par avoir l'idée de la course à pied. Ou, à force d'avoir l'idée de la boue, pour prendre un exemple, on finissait par avoir l'idée de la science. Et l'un devenait l'autre dans des jeux métamorphiques qui sont toute l'angoisse de la pensée. Cette convergence donc entre idéalité et variation, cette manière de voir la variation non pas du côté de l'empirique ou du sensible, mais du côté de l'intelligible et de l'idéal, est tellement contraire à nos habitudes de pensée qu'il n'est pas étonnant que la bonne nouvelle, qui était celle du structuralisme, à savoir justement l'ontologie et variation, il n'y a pas à la séparer du monde, elle est variation, que cette bonne nouvelle donc ait été immédiatement mal comprise et même à certains égards refoulée. Cette erreur explique que l'on n'ait pas vu que Deleuze effectivement était structuraliste et qu'il s'était employé, dans Logique du sens déjà, dans Différence et répétition, à faire une philosophie à la mesure de l'événement structuraliste. Deleuze, de fait, n'a pas insisté, n'a pas cherché à faire reconnaître qu'effectivement il était dans cette action structuraliste, parce qu'il avait autre chose à faire, à reconnaître, à raffiner ses instruments. Cela dit, le prix à payer pour cette erreur historique a été très cher, puisqu'au fond, d'abord, on n'a plus compris grand-chose à l'événement qui nous était arrivé, et on a aussi séparé les sciences humaines et la philosophie, tout en retombant dans ces vieilles dichotomies, différences, identité, universel, particulier, etc.
politique métaphysique est une de ces oppositions. Politique métaphysique. Ah, qu'est-ce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas être métaphysique pour être politique? Mais si, il faut être justement métaphysique pour être politique. Bien, on en est là. On en était là. Donc, au fond, Eduardo est arrivé en ce point. Il est la réconciliation de Lévi-Strauss et de Deleuze, et je crois que c'est aussi sur ce terrain que je l'ai rencontré. Il a rendu à Lévi-Strauss ce que Deleuze lui doit, mais ce faisant, il a clarifié les opérations de l'anthropologie lévi-straussienne. Donc, l'événement Viveros de Castro est le nom d'une réouverture du structuralisme dans tout son volume, dans toute sa richesse. C'est le mot, au fond. C'est la richesse. Il m'est souvent arrivé de dire qu'il n'y avait qu'un seul malheur dans la culture théorique contemporaine, c'est qu'il manque un Viveros de Castro en linguistique, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui reverserait les accélérations deleuzo-guattariennes dans la linguistique, par exemple, de Greimas. Bon, remarquez peut-être que c'est ce que fait Latour, en fait. On pourrait dire aussi qu'il manque un Viveros de Castro en psychanalyse. Autrement dit, celui qui verrait la grande identité Lacan égale Deleuze. Encore qu'il y ait une psychanalyste italienne qui s'appelle Silvia Lippi qui commence à faire ça. Il manque à Viveros de Castro de l'histoire, moins que ce soit ce que Chakrabarty fasse, celui qui arrive à dépasser justement l'opposition des épistémés et du pouvoir. Il manque à Viveros de Castro dans la théorie littéraire, etc., etc. Donc Viveros de Castro, vous comprenez, est pour moi le nom, non pas d'un individu ou d'un auteur, mais d'une opération générale qui pourrait caractériser une tâche, la tâche d'un présent, notre présent, une œuvre à faire, l'opération donc de réconciliation de l'événement structuraliste avec lui-même, c'est-à-dire l'approfondissement d'une ontologie de la variance, de la variéalité, qui devient enfin claire aussi bien dans ses pratiques que dans ses dimensions spéculatives. Bien, ce que je viens de faire, j'espère que vous le comprenez ici, c'est effectivement une archéologie d'Eduardo, d'une certaine manière, mais ça n'est pas pour dire que tout était déjà dans le structuralisme, évidemment. Tout cela suppose énormément d'invention et de création. Et de la même manière, de même que l'anthropologie lévi-straussienne a été altérée par son enrichissement dans l'usine deleuzienne, eh bien de même, je crois que la métaphysique deleuzienne sort enrichie de son passage par le générateur électrique Viveros de Castrillon. Alors j'aurais voulu, mais j'en aurais pas le temps, vous donner une idée des tâches justement dont la philosophie hérite, à mon avis, après Eduardo. J'en ai déjà donné quelques idées, au fond, cette ontologie de la variance. Mais j'avais l'intention de m'arrêter sur une d'entre elles. Je voudrais donc en donner simplement le principe. Parmi les innovations métaphysiques radicales que la pratique de l'anthropologie, conçue comme métaphysique cannibale, a introduite, il y a un concept qui me semble particulièrement profond et trop négligé par les philosophes, c'est le concept d'équivoque. Viveros de Castro a défini l'anthropologie comme art de l'équivoque contrôlé. Entrer dans une pensée haute suppose forcément de faire dérailler des concepts déjà disponibles, qu'il s'agisse d'échanges, d'humanité, de corps, etc. Le mouvement anthropologique suppose qu'on se rende compte qu'on n'entendait pas les termes de la même manière. Par exemple, on croit qu'on distingue différents systèmes de parenté, mais en fait, c'est la parenté qui est mise en variation. Donc ce mouvement de relativisation des comparants est indissociable de l'expérience de l'équivoque. Cependant, ce qui est frappant, c'est que cet équivoque n'est pas du côté uniquement du langage. Peut-être pour la première fois dans l'histoire en fait, de la philosophie, l'équivoque est une équivoque qui ne porte pas sur les manières de comprendre, mais sur les manières d'être. C'est la réalité qui est équivoque. Il n'y a rien de plus que l'équivoque. S'il n'y a pas un comparant supérieur dont l'économie, par exemple, ne serait qu'une variante, il n'en reste pas moins lui-même équivoque, ouvert à des relativisations supérieures. Les parties d'une équivoque, les parties divergentes d'une équivoque, ne sont pas séparées. Elles sont co-impliquées dans leur divergence. La vérité, c'est leur disjonction relativisante ou immanentisante elle-même. Autrement dit, c'est le caractère générateur de l'équivoque. Le terme « réalité » lui-même, ou « être », est le terme le plus équivoque qui soit pour nous, à vrai dire. C'est stratégiquement l'équivoque à investir. Trouver une équivoque plus intense est peut-être d'ailleurs notre tâche. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, en comparant les métaphysiques, que la métaphysique est en fait une variante de quelque chose de tout à fait autre, la prédation, par exemple, en fait, peut-être. Quand les philosophes se rendront compte que ce sont des gens qui mangent d'une certaine manière, eh bien, ils auront compris quelque chose d'anthropologie. Donc l'équivoque, c'est le véritable nom du multiple,
En fait, le multiple, c'est l'équivoque. Alors que la tradition donc pense l'équivoque du côté du langage en laissant l'être du côté de l'univocité, on doit penser ici une équivoque réalisée. Donc si on peut dire que la réalité est structurée comme un langage, ou que l'être est structuré comme un langage, autrement dit avoir une ontologie sémiologique, c'est peut-être justement parce qu'elle possède cette propriété qu'on avait cru jusqu'à présent réservée aux langues, l'équivoque. Comment penser donc une équivoque au-delà de l'opposition de l'être et du langage ? Jusqu'à présent, on mettait le multiple du côté du langage et l'unique du côté de l'être. Si on ne peut plus faire ces différences, on va devoir répartir, on ne va plus pouvoir répartir l'un et le multiple. Et c'est la tâche que le concept d'équivoque implique. Alors, on ne va pas le développer, je voudrais juste, pour terminer, vous rappeler que cette idée, au fond, était au cœur d'un des grands projets philosophiques de la modernité, celui de Nietzsche. Rappelez-vous comment, dans Par-delà bien et mal, Nietzsche appelait Dionysos. Il l'appelait le grand équivoque, le dieu équivoque et tentateur. Chez Nietzsche, effectivement aussi, si Dionysos était équivoque, ça n'est pas parce que c'était parce que son unité était inséparable de sa multiplicité. C'est parce que son être même se confond avec la multiplication de ses apparences. Donc ce n'est pas notre rapport à Dionysos qui est équivoque. Ce n'est pas que Dionysos se retire et nous donne toujours plus à penser, c'est qu'il est cet éclatement. Il est cet éclatement. Membra disiecta, il est l'éclatement de lui-même. Et c'est pour cela que le nom donc d'équivoque lui convient. Alors il y a trois choses. Un, Dionysos est le nom d'une affirmation sans limite, évidemment, puisqu'elle ne sépare pas ce qui est affirmé, l'être, de ce qui est en quelque sorte toujours en train de se redonner, l'apparence. Donc nom d'une affirmation, nom d'une inséparation de l'être et de l'apparence, nom d'une inséparation de l'un et du multiple. Donc ce sont ces trois choses mêlées que Dionysos cherche à nommer. C'est l'être comme masque de masque de masque, sans défaut, sans manque, contrairement à l'herméneutique, par exemple, de Heidegger. Nietzsche espérait que ce soit la rencontre de Dionysos avec la philosophie et l'introduction de Dionysos en philosophie qui permettent précisément le dépassement du platonisme, qui est au fond le projet du structuralisme, idéalité égale variation. Or, si cela n'est pas arrivé en vérité, c'est peut-être justement parce qu'il manquait à Nietzsche un terme qui était l'anthropologie, bien que lui-même était comparatiste au fond, mais peut-être il n'a pas eu la bonne, il n'a pas rencontré les Indiens, il lui a manqué le perspectivisme, bizarrement. Donc ce qu'Eduardo Vieiros de Castro nous apprendrait, c'est que la philosophie ne deviendra capable de dionysiaque qu'en se mariant avec l'anthropologie. Nietzsche intitulait la dernière partie de son livre abandonné, La volonté de puissance, Dionysos Philosophos. Alors nous savons maintenant qu'il faudrait peut-être en vérité renommer ce chapitre Dionysos Anthropologos. Dionysos anthropologue. Je voudrais pour terminer juste lire un texte. Tout le monde a fait sentir. Bien moi je voudrais faire sentir la voix de Nietzsche. Lire un texte donc, qui est lu en portugais dans vos oreilles. Je le lis en français. Le génie du cœur, tel que le possédait ce grand équivoque, ce Dieu tentateur, ce preneur de rats des consciences, dont la voix sait descendre jusque dans le monde souterrain de toutes les âmes, ce Dieu qui ne dit pas un mot, ne hasarde pas un regard, où ne se trouve une arrière-pensée de séduction, chez qui savoir paraître fait partie de la maîtrise, pour qui ne point paraître ce qu'il est, mais ce qui, pour ceux qui le suivent, est une obligation de plus à se presser toujours plus près de lui et le suivre plus intimement et plus radicalement. Le génie du cœur qui force à se taire et à écouter tous les êtres bruyants et vaniteux, qui polit les âmes rugueuses et leur donne à savourer un nouveau désir, le désir d'être tranquille, comme un miroir, afin que le ciel profond se reflète en eux. Le génie du cœur qui enseigne à la main, maladroite et trop prompte, comment il faut se modérer et saisir plus délicatement, qui devine le trésor caché et oublié, la goutte de bonté et de douce spiritualité sous la couche de glace trouble et épaisse, qui est une baguette divinatoire pour toutes les parcelles d'or longtemps enterrées sous un amas de bourbe et de sable, le génie du cœur, grâce au contact duquel chacun s'en va plus riche, non pas béni et surpris, non pas gratifié et écrasé comme par des biens étrangers, mais plus riche de lui-même, se sentant plus nouveau qu'auparavant, débloqué, je dirais qu'il parle de l'anthropologie, débloqué, pénétré et surpris comme par un vent de dégel, peut-être plus incertain, plus délicat, plus fragile, plus brisé, mais plein d'espérances qui n'ont encore aucun nom, plein de vouloirs et de courants nouveaux, de contre-courants et de mauvais vouloirs nouveaux. Mais qu'est-ce que je fais là, mes amis ? De qui est-ce que je vous parle ?
de qui est-ce que je vous parle? Me suis-je oublié au point de ne pas encore vous avoir dit son nom, à moins que vous n'ayez déjà deviné par vous-même quel est ce Dieu et cet esprit étrange qui veut être loué de cette façon? Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire quel est le nom de cet esprit étrange ou l'avez-vous reconnu? Merci.